Fundado em Campinas, interior de São Paulo, no dia 2 de abril de 1911. Disso todos sabemos. Eram 12 jovens, também sabemos. Vicente Matala e Antônio de Luca, esses eram italianos. E os outros? Todos brasileiros. Fundado em Campinas, interior de São Paulo, no dia 2 de abril de 1911. Disso todos são sabemos. Eles: Pompeu De Vito, Romeu De Vito, Ângelo Panattoni, José Trani, Júlio Palmieri, Hernani Matalo, Miguel Greco, José Giardini, Luiz Bertoni e Alfredo Seifert Jabobi Júnior. Esses são os nossos pais. É verde, porque verde era a grama da Praça Carlos Gomes. É branco, porque a tarde era ensolarada. Poderia ser internacional, mas tinha que ser Guarani. E assim foi. O maestro Carlos Gomes. Orgulho da cidade de Campinas que inspirou outro orgulho, o Guarani Futebol Clube. Você já viu as imagens do primeiro estádio da cidade de Campinas, o estádio do Guarani Futebol Clube. Era o Pastinho. Que orgulho. E você sabia que, além de ter o primeiro estádio da cidade, o Guarani também disputou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão muito antes que qualquer outra equipe que por aqui existiu? Sim. Entre 1927 e 1931, desistiu, para continuar sendo amador, e tratou logo de ser campeão também. Campeão paulista amador em 1944. Campeão paulista da divisão de acesso em 1949. Você viu as imagens. Campeão brasileiro, 2 vezes. Uma da Taça de Ouro, isso mesmo, esse aí foi o gol do Careca em 78. E a gente até emprestou um pouquinho da voz do Osmar Santos para lembrar dessa conquista. E depois, pouco depois, teve o segundo Campeonato Brasileiro da Taça de Prata. Em 1981, um Guarani mágico, um Guarani sensacional, conquistava novamente o Brasil, dessa vez a Taça de Prata. Libertadores, 3. Semifinalista em 79. Como faltou pouco. Depois vieram 1987, 1988... ambas disputadas como vice-campeão brasileiro. Vice-paulista? Sim, 2 vezes. 1988 e 2012. Teve até gol de bicicleta do Neto. Eu sou foda. Lembra? E para marcar sua volta à Série A1 do Campeonato Paulista, toma lá. Campeão da Série A2 de 2018. Que campanha, que conquista. Que seja só um aperitivo para toda a história que ainda vamos escrever assim. Sempre fortes, sempre juntos. Só falta mais uma coisa, seleção brasileira. A gente também tem história nessa, viu? Você está vendo 75 jogadores ou revelados pelo Guarani ou em passagens pelo Guarani convocados para a seleção brasileira de futebol. É verdade, essa história é para poucos. E é esse grande celeiro de craques que a gente começa a apresentar hoje aqui para vocês, na primeira live de um clube de futebol do Brasil. Bem-vindos à live do Guarani Futebol Clube, abrindo o circuito Brahma de lives. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa capa, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante,
Nos agradecendo aqui primeiro a Cervejaria Brahma, gostaríamos de agradecer todo o suporte da Brahma por levar o entretenimento para dentro da sua casa. Lembrando que a Brahma está doando 1 milhão de álcool em gel para hospitais públicos. E você sabia que o álcool em gel retirado da Brahma Zero é a matéria-prima que acabou se tornando álcool em gel? É isso aí. Parabéns à Brahma. Muito obrigado por estar conosco na live do Guarani Futebol Clube. Para nós é um grande prazer. E dando boa noite a todos os demais convidados, eu confesso que eu fiquei com medo. Esse palco está pesado. Está pesado, está tão pesado que eu vou começar por ordem cronológica. Boa noite, Bozó, campeão brasileiro de 1978. Tudo bem com o amigo? Como é que está? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar nessa reunião e esperamos falar bastante do nosso querido Guarani. Ô, Bozó, e a gente estava conversando um pouquinho em off antes de começarmos aqui com a live. A pergunta foi clara, foi fácil. Quem foi melhor ponta esquerda, Bozó ou João Paulo? Olha, vamos ser sinceros. Quem foi campeão? Bozó. Vamos aqui por etapa. Não, jogou na Itália tapete vermelho, eu respeito, mas eu sou o melhor, sou campeão. Estou certo, Júlio? Está certo, Bozó. Hierarquia, beleza, né? Hierarquia. Então vamos por ordem. Júlio César, zagueiro revelado na base do Guarani, único jogador a vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo como atleta do Guarani na história do clube. Júlio, tudo bem? É um prazer enorme recebê-lo, viu, Messier? Boa noite, é um prazer enorme participar de uma roda tão seleta como esta, né? E uma história brilhante. João Paulo, os meninos atuais aí que fizeram, para mim foi o Carpini. Então eu fico muito satisfeito aí, muito feliz de assistir o último derby aí, que foi maravilhoso, né? A gente terminou o primeiro tempo achando que as coisas estivessem perdidas, mas eu acho que a inteligência do treinador e a capacidade dele conseguiu reanimar os seus atletas e conseguir fazer uma virada espetacular. E é uma satisfação muito grande sempre voltar a esse cenário aqui, onde que eu devo muito a isso aqui, né? Cheguei aqui em 78, a época ele estava sendo campeão brasileiro e consegui trilhar aí uma carreira brilhante aí, depois levando o nome do Guarani para cenários internacionais, participando dentro da seleção Copa do Mundo. Tive a de participar junto com o Neto aí também, que brilhou aí dentro do cenário do futebol e hoje brilha como um grande apresentador do esporte, a qual a gente fica satisfeito e sempre levando o nome do Guarani à frente dessas situações atuais hoje que nós vivemos e compartilhamos, né? Julião, é um prazer para a gente recebê-lo, pode ter certeza. A torcida do Guarani sente saudade dos seus ídolos e você é um dos maiores deles, viu? Seja sempre muito bem-vindo, essa é a sua casa. A sua presença aqui só nos dá prazer e nos alegra demais, viu? Obrigado. E eu vou começar também dando boa noite para ele, afinal hoje é um dia especial. Você conhece a musiquinha, né? Vou cumprimentar aqui o herói do derby do século. Feliz Medinas Day, Luiz Carlos Medina, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ortiz. É um prazer estar aqui falando com vocês, estar aqui nessa roda, né, com tantos craques aqui. É uma satisfação muito grande, fico muito feliz de estar aqui. E como você falou, hoje, dia 29, né, a torcida do Guarani comemora, né, sempre aquele eterno 3-1 que tá na memória do torcedor. Que o Bahia começou e o Medina te enterrou e até hoje você sente aquela dor. Agora eu quero conversar com um cara que fez gol de bicicleta. Aliás, nós temos aqui 2 bicicletas presentes aqui no palco. Uma bicicleta raiz, que foi a bicicleta desse senhor que vai conversar com a gente agora, Zé Ferreira Neto, grande camisa 10 da história do Guarani, e uma bicicleta meio Nutella, que foi a bicicleta do Crispim no derby, que precisou ser desviada para entrar. Mas vamos aqui primeiro, Crispim, ó. Boa noite, Neto, bem-vindo à sua casa, viu? Ah, verdade, eu estou tão feliz que vocês não têm ideia de como meu coração tá pulsando. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão na live do Guarani, que por sinal é o primeiro clube, não sei se no mundo ou no país, a fazer uma live com seus grandes ídolos e também com os seus ídolos atuais. Agradecer ao presidente Ricardinho, agradecer a Brahma, agradecer a todos os patrocinadores e ter o entendimento também que nós estamos aqui também para doar, né, para nós colaborarmos com as pessoas que necessitam. Isso é o primeiro ponto.
Segundo, eu chegando com o meu carro, né? Apesar de eu não dirigir mais, que eu não gosto de dirigir, logo em seguida já chega o Júlio César. E eu lembrei de tantas coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. De tantas coisas que foram importantes na minha vida, tipo, eu ia buscar lanche para os profissionais ali no Patropi, lavava o carro dos caras. Né? A hora que eu chego com o meu carro, aí eu vejo o Júlio César chegando com o carro dele, que a gente nunca imaginou a gente poder ter um carro, né? E eu me lembrei da mãe do Júlio, da avó do Júlio, do quanto o Júlio César foi importante na minha vida. Eu fiquei de gandula aqui, onde está o palco, durante muitos anos, que eu ficava de gandula para ganhar um dinheiro a mais. Eu fico tão honrado assim de poder ser considerado ídolo do Guarani. A gente sabe que tem poucas pessoas aqui. De encontrar o Sérgio Luiz Donizete, para quem não sabe, é o João Paulo. Agradecer do meu coração. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse o Guarani na minha vida. O Guarani é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Eu tenho lembranças, eu sinto o cheiro da vaselina do Zé Carlos e do seu Gardelli, passando a vaselina na chuteira. Eu me lembro muito bem que eu tinha que usar a chuteira do Lúcio, ponta direita, do Careca, para lacear a chuteira, que era Adidas Milano. E a gente ficava honrado de poder fazer isso. E eu me sinto um apresentador hoje, onde muita gente aqui em Campinas achava que não ia dar certo. Aí os caras têm que me aguentar 20 anos sendo comentarista, apresentador da Band. Renovei meu contrato agora. Não sei se vou renovar mais muito tempo. E fiquei muito feliz do convite do Ricardinho quando ligou para mim. E eu me fiquei à disposição da torcida bugrina, de todos eles que foram importantes na minha vida. Eu sei que você vai apresentar ainda muito mais gente importante, mas eu queria dizer para o Júlio César que eu amo demais ele. Eu acho que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. Apesar de ter querido bater em mim num treino porque eu dei uma caneta nele, mas tudo bem. Se vocês conseguissem ouvir o que a gente conversou em off aqui antes de entrar no ar, vocês iam ficar estarrecidos. Essa resenha foi muito boa lá em off, vai ser tão boa quanto em on. Vamos virar o lado aqui, vamos para o outro lado agora. Eu começo dando boa noite para o nosso querido vice-campeão brasileiro de 1986, vice-campeão brasileiro de 1987, 2 Libertadores da América jogadas pelo Guarani, Sérgio Donizete. Boa noite, João Paulo. Boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês, essa roda maravilhosa. Júlio César, de Campinas, mas faz tempo que a gente não se vê, né, Júlio? Medina, Neto, que a gente estou sempre aqui no Guarani, o Carpinho, a gente se vê sempre, Ricardinho. Então é um prazer enorme, muito grande estar aqui, né? Lógico, participei aqui no Guarani, comecei na categoria de base do Guarani em 81, tive o privilégio de subir rápido. Em 81 já estava, em 82 já estava com o Zé Duarte, falecido Zé Duarte me puxou para o time de cima. E dali para frente tive os altos e baixos, mas comecei a me firmar quando em 84, 85, né, onde a gente conseguiu aí 3 finais, né, você esqueceu de 88 com o Corinthians também, 86 contra o São Paulo, depois aquela com o Sport, que também foi roubado, 2 jogos aí, com o Corinthians, que foi um jogo brilhante, e a gente perdeu na prorrogação também. Mas prazer de estar aqui mesmo, uma boa noite a todos aí, vai ser uma grande coisa aqui nós hoje. Valeu. Valeu, João. Sempre bem-vindo. Essa casa é sua. Está aqui há tanto tempo que já chega chutando a porta, faz xixi de porta aberta, não está nem aí mais, né, João? Bem-vindo sempre, viu? Pessoal, vocês estão vendo aí o QR Code, né, para você fazer a sua doação. Para a Ana Associação Nazarena, está aí. É só apontar o celular ali no cantinho da tela, fazer a sua doação, o pessoal vai ajudar, vai agradecer bastante. São pessoas que precisam da ajuda de vocês nesse momento, um momento delicado para todo mundo, um momento delicado para todos nós, um momento em que o mundo está se reinventando e nós todos vamos sair dessa muito mais fortalecidos. A Ana agradece a doação de todos vocês. Muito obrigado.
Vamos voltar aqui para esse palco pesado. Crispim, o cara da bicicleta Nutella. Lucas Crispim, tudo bem, meu velho? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Vai pro 2º ano de Guarani já. Tá ficando da casa também, Crispim? Boa noite. É um prazer estar reunido aqui com grandes craques nessa noite tão especial, né? Que é a primeira live feita por um clube de futebol, né? Aí você já vê a grandeza do Guarani, ainda mais tá reunido com grandes ídolos do nosso passado, da história do Guarani, que marcaram o seu nome. A gente, né? Eu, Carpini e Ricardo, ainda estamos tentando construir a nossa, né? E estar aqui reunido com todos esses craques é uma honra muito grande. Claro, por um bem maior. Também são essas doações que a gente pede, né? Para ajudar quem precisa. E que seja uma noite inesquecível, que tem muita coisa boa para vir, tem muita risada, muita história. Que se depender da resenha que teve ali fora, tenho certeza que essa noite vai ser inesquecível. Tá pesado esse palco, né, Crispim? Uma coleção de craques aqui, né? Craque espalhado para todo lado, né? Ah, tá pesado, pô. Deu para passar a mãozinha ali para pegar uma bênção de alguém ali? Já conversei um pouco ali com o Neto, ele passou um pouco mais da experiência dele, né, pra gente. Espero que a gente possa usar isso em campo agora. É de 10 para 10, né? Isso aí. Tiago Carpini. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Ortiz, tudo bem. Estamos tranquilos? Vamos respirar um pouquinho para começar a falar agora, bater um papo? Com certeza, né? Boa noite, né? Mais uma vez. Feliz de estar podendo desfrutar desse momento. Eu falo sempre, primeiramente, eu agradeço a Deus por me permitir viver esses momentos. Prazer enorme, né? Parabéns, Guarani, pela iniciativa, presidente Ricardo, todas as pessoas que compraram a ideia, a primeira live de um clube de futebol no Brasil. Parabéns aos patrocínios, né, que compraram a ideia, a Brahma, o Clube da Picanha, a rapaziada aí que disposta a contribuir, colaborar nesse momento tão difícil que a gente tem vivido. Privilégio, prazer muito grande, né, dividir esse momento e, em especial, esse momento único com pessoas que marcaram época no Guarani, e tudo que nós estamos tentando deixar de um legado para o clube, acho que passou por cada uma dessa geração, desde a geração do Bozó, que representa aqui essa geração vitoriosa de 78, depois Júlio, João, Neto, Medina, enfim, todos passaram, deixaram legado e foram construindo essa grandeza que é o Guarani hoje, e hoje, de alguma forma, a gente poder contribuir, ajudar para esse momento, e que a gente possa, né, eu falo nós, porque eu, Crispim, que estamos né, vivendo esse momento junto com o presidente, com toda a diretoria, que a gente possa também, a anos futuros, serem lembrados como esses craques aqui, e a gente possa, no final desse ciclo, ter deixado também uma história bonita como Júlio, como Bozó, João, Neto, Medina, todos eles construíram. Deu tempo de tietar um pouquinho, Tiago? Deu, claro. Muitos deles, né, a gente, igual o João falou, João, o Bozó, a gente está sempre aqui no clube, se encontrando, conversando, batendo papo, dois caras sensacionais como atletas e como ser humano, né? Júlio não tenho tanto contato, é um prazer enorme. Júlio, Neto, já tive no programa, obrigado por toda a parceria, pelos convites. Medina também a gente já se conhece, então satisfação muito grande. Daqui a pouco você vai mandar um abraço para o ser humano e para o ser atleta também, né? Essa pegou, né? Ricardo Moisés, boa noite, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo à live do Guarani Futebol Clube. Boa noite, Ortiz. Obrigado. O Conselho de Administração do Guarani pensou nessa live como um presente para a nação bugrina, para a gente reviver os momentos históricos e as pessoas que construíram a história do Guarani. Temos também uma visão social muito importante de ajudar algumas instituições de caridade nesse momento de dificuldade. Então, muito feliz com essa realização do Guarani nessa noite. Ricardo, qual é a sensação de ser pioneiro? Porque o Guarani, historicamente, tem uma tradição de vanguarda. O Guarani ele foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter centro de treinamento, se não for o primeiro. O Guarani foi o primeiro clube do futebol brasileiro a negociar direito de transmissão para uma partida de futebol. E hoje o Guarani está abrindo a primeira live oficial de um clube com apoio da Brahma. Qual é a sensação de ser pioneiro, Ricardo? Sensação muito gostosa de ter a certeza da grandeza do Guarani no cenário nacional. Tá? Então, o Guarani pioneiro nessas ações que você disse, pioneiro nessa live e fazendo muito para os torcedores bugrinos.
Pessoal, boa noite a todos aí mais uma vez. Vamos lá, vamos agradecendo aqui ao Clube da Picanha Trend. As melhores picanhas do mundo entregues na sua casa. Para fazer o seu pedido é fácil, você não precisa fazer mais nada. É só posicionar o seu celular no QR Code, que está aí no cantinho da sua tela, faça o seu pedido e você vai ter 10% de desconto com o código Live do Bugre. Digitou o código Live do Bugre lá, 10% de desconto no Clube da Picanha Trend. É só apontar o celular, aponta o seu smartphone ali, capturou o QR Code, Live do Bugre, o seu código, 10% de desconto. Agradecendo também a Calmon Store, a loja número 1 do Brasil em shorts. Ela está presenteando a família bugrina com 20% de desconto em todo o site, usando o cupom Live do Bugre. E mais, comprando 3, você paga somente 2. Acesse lá, calmonstore.com.br. calmonstore.com.br. Usou o cupom Live do Bugre, você ganha desconto de 20% na Calmon Store, nosso parceiro aqui na live. Ama a água do evento, a água servida aqui para os nossos convidados todos. A Ama doa todo o seu lucro para levar água potável para quem não tem. Bora tomar uma aguinha, afinal, precisamos todos nos hidratar. Valeu, Brahma! Tamo junto, Ama e Brahma, juntos na live oficial do Guarani Futebol Clube, a primeira live de um clube de futebol do Brasil. Bem-vindos todos. Vamos voltar aqui para o bate-papo, vamos voltar para a resenha. O negócio aqui é resenha, a gente não tem pauta, a gente não tem muita coisa não, a gente vai tirar assunto deles, vamos ver o que a gente consegue tirar deles aqui. Eu quero começar com o Júlio César, quero fazer uma pergunta para o Julião. Julião, você chega na base do Guarani, você veio de Bauru, veio para a base do Guarani, você chega na base do Guarani em 1978, que ano abençoado, Julião? Na verdade, eu sou natural de Bauru, né? Eu sou do dia 8 de março de 1963, a qual tive praticamente a minha adolescência em Bauru. Trabalhei bastante, enfim, né, várias coisas que a gente vim de uma família muito humilde. Então, eu fui servente de pedreiro, enfim, eu fiz tudo que poderia fazer dentro de uma normalidade, de um processo de normalidade, né? Eu fiz para que a gente pudesse ajudar a família e o Neto, que teve a oportunidade de participar muito dessa sequência aqui em Campinas. Então, aos 14 anos de idade, eu já trabalhava como servente de pedreiro, já era praticamente forte, né? Um garoto forte. E aí teve um amigo, eu disputava o campeonato Dente de Leite em Bauru, aos sábados e domingos, porque durante a semana eu trabalhava. E aí as pessoas, teve dois amigos meus, que um é o Valdir Para-Raio, que o Neto lembra, não sei se o João Paulo lembra também do Valdir Para-Raio. Ele falou, pô, cara, você está perdendo tempo aqui, vamos embora para Campinas, eu vou levar você para fazer um teste no Guarani. Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou sair daqui? Tem que trabalhar, tem que ajudar minha mãe, eu vou sair daqui, que jeito, não tem como. Ele falou, não, vamos embora. Enfim, aí eu acabei decidindo vir para cá, no qual a minha mãe não era de acordo que eu viesse para Campinas. Eu acabei fugindo, né, de Campinas. Na época, minha avó Clara, eu peguei uma sacolinha da Louca Calçados, coloquei um chinelo dentro e um quichute dentro dessa sacolinha. Peguei um ônibus e vim para Campinas. Desci na antiga rodoviária, onde que era o Eldorado, que é perto do Eldorado, e caminhei de lá até aqui, Campinas, até aqui no Guarani, para poder fazer a avaliação. Quando eu chego no Guarani, cheguei na portaria, tal, que tinha um movimento ainda, funcionava o clube, tinha a boatinha do Guarani, funcionava ainda. A parte social do Guarani era muito ativa nessa época, então era sempre lotado ali à frente. E aí, quando eu cheguei na portaria, eu me apresentei e falei que eu gostaria de falar com o senhor Roberto Lazzaretti. Ele falou, olha, nesse horário já foram todos embora, só a partir de amanhã. Aí eu falei, senhor, se importaria se eu ficasse com o senhor aqui na portaria? Ele falou, cara, você vai ficar aqui? Eu falei, é onde que eu posso ficar. Enfim, acabei, passei a noite toda ali na portaria, sentada perto daquela roleta ali. Aí, quando amanheceu o dia, ele falou, você vai lá naquele guichê ali e procura o Roberto Lazzaretti, que era o Roberto Lazzaretti, o Ladeira, o Paulo Leão, tal, que era o nosso preparador físico. Aí eu me apresentei. Ele falou, você chegou agora de manhã? Eu falei, não, eu cheguei ontem à noite. Ele falou, mas você dormiu onde? Eu falei, passei a noite com o porteiro ali na guarita. Tal. Ele falou, então você vai, sobe,
vai tomar o café da manhã, depois você volta para cá. E eu vim, comi que nem um leão, né? Acho que comi uns 4 pãezinhos, mais ou menos. E aí desci, aí fez minha ficha, tudo tal, e me mandou lá para o quartão, alojamento, né? E logo em seguida tinha um treino, e a qual eu participei desse treino, né? Que é o Juvenil C na época, participei do treino, e aí o Roberto Lazzaretti, que era o professor, o técnico da categoria de base do Juvenil C, aí começaram a questionar muito, porque eu era muito forte, eu era já acima daqueles outros garotos que estavam no Juvenil C. Aí criou uma polêmica muito grande, porque é gato, é isso, aquilo, tal, tal. Aí me levaram a fazer vários exames, vários testes do canal para poder... E aí ele pegou e falou assim, ó, nós vamos fazer mais um treino à tarde, e aí, a partir daí, eu fiz o segundo treino, aí fui aprovado. Eu falei, só que eu tenho um problema muito grande. Ele falou, o que é? Eu falei, eu fugi de casa e minha mãe não sabe que eu estou aqui em Campinas. Ele falou, mas como? Ele falou, você tem o telefone da sua mãe? Eu falei, não, tem o telefone e o serviço dela. Aí ele falou, me passa o telefone. Aí passei o telefone para minha mãe, eles ligaram, e minha mãe, desesperada, falou, pode voltar, não vai. Eles me colocaram no carro e levaram até Bauru. Levaram até Bauru, conversaram com minha mãe, convenceram, tentaram convencer e tal. Minha mãe, irredutiva, não vai. Aí minha avó, a avó Clara, chegou e falou assim, deixa o menino seguir o sonho dele. E aí, quando eles colocaram no carro de volta, me trouxeram de volta para Campinas. Aí disputei um ano só o Juvenil C, né? Um ano. E logo em seguida, que foi 78 para 79, aí em 80 eu já estava subindo, aí fui convocado para a seleção de novos, de Toulon, tal. E aí em 80 eu já estava no profissional. Comecei como zagueiro, quarto zagueiro, que era eu e o Rivaldo, a dupla de zaga. Aí tinha juvenil, meu sonho era chegar no Juvenil B e no Juvenil A, né? Eu estava louco para chegar no Juvenil B e no Juvenil A. E aí disputei o Juvenil C, fomos campeões. E aí, na sequência, teve uma convocação de Toulon, a qual eu achei que eu ia participar só porque eu tinha feito um favor aqui para eles de completar um treino que foi feito aqui no Brinco de Ouro da Princesa, a qual o treinador era o seu Toninho. Imagina, a seleção de Toulon, 20 jogadores de 23 anos, e eu, com 17, com 16 para 17 anos, participar de uma seleção dessa. Mas, enfim, eu estava viajando, aí enfim, fui viajar para Toulon, acabei jogando, fui titular da seleção de Toulon. Quando eu voltei profissional já. E aí, graças a Deus, consegui retribuir tudo aquilo que o Guarani investiu e apostou em mim naquele momento, né? Então, é como o Neto falou, a gente você entra aqui, cara, às vezes eu fico muito tempo sem vir aqui, falo com o Ricardinho direto, às vezes vejo os garotos, vejo a participação deles hoje dentro do Campeonato Paulista, dentro da Série A2, acompanhei, vamos acompanhar dentro da série B agora, e toda vez que eu entro aqui, ou que eu passo aqui em frente, que eu morava aqui no São Fernando, de aluguel, aqui atrás, aqui, e toda vez que eu passo aqui, eu lembro muito, a gente viaja, eu estava comentando com o Neto, a gente acaba viajando e vê o tanto que isso aqui foi importante, não só para mim, mas para aqueles que participaram dos grandes momentos do Guarani, né? E eu tenho certeza que na mão dessas pessoas competentes que aqui estão hoje no momento atual do Guarani, eu tenho certeza que o Guarani vai voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Tá? Então essa é a minha torcida, por mais que eu não participo muito, que eu não venha no clube, mas eu estou sempre falando com o João Paulo, estou sempre falando com o Bozó, as pessoas mais próximas, para saber como é que está, quero saber o andamento, se está tudo bem, se está tudo em ordem. Então, indiretamente, a gente está sempre participando da situação, do momento do Guarani. É a sua vida, né, Júlio? Começou exatamente. Obrigado, meu irmão. É um prazer enorme. Estou emocionado de ter você aqui. Mas eu quero cortar rapidinho para lembrar o pessoal que está assistindo aí a nossa live, mande a sua mensagem, mande o seu comentário. Você pode comentar na live. Daqui a pouquinho você vai fazer pergunta para essas feras todas aí. Daqui a pouco o estagiário está aqui, hein? O estagiário veio para cá hoje. Daqui a pouquinho o estagiário vai separar uma pergunta lá do nosso internauta, do nosso amigo Bugrino que está acompanhando lá. Vamos subir a hashtag aí. Bugre Brahma
Live, Bugre Brahma Live, é a hashtag. Vamos subir essa hashtag. Mas você falou aí em boatinha, eu vi alguém aqui gritar um nossa do meu lado. Ô Neto, você tem muita história nessa boatinha? Você fugiu muito de vestiário para ir para boatinha, Neto? Na verdade, eu lembro muito do Concórdia, né? Concórdia era bom pra caramba, cara. Mas assim... A verdade, eu e o Júlio, eu sempre acompanhei o Julião. Mais um bar, Flor de Lis, Cagaceiro. Mas assim... Mas quando o Júlio fala da história de vida dele... para quem não sabe, o Guarani sempre foi... Como você disse muito bem, Regis, ele sempre foi o precursor das coisas, né? Do bem, né? Para a cidade de Campinas, para o Bugrino. As pessoas não sabem o tanto que a gente sofreu para chegarmos aonde nós chegamos e aonde nós estamos, né? Todos nós. Mas o Guarani não liberava a área social para nós jogadores. Não liberava a piscina, não liberava o... Que a gente tinha Titãs, que vinha Barão Vermelho, vinha Blitz, né? Tudo veio no ginásio do Guarani. Nada que vinha para Campinas não era no Guarani. Tudo era no Guarani. Ginásio do Guarani, tudo, a piscina, todas as competições. Só que a gente não podia participar. Só que eu sempre participei, porque eu pulava a porra do alambrado. Bom, eu sempre participei das piscinas, pulei nas piscinas. Carnaval ia pra cacete. Eu ia tudo, velho. Eu era o cara... Na verdade, eu conheço todos os cantos do Guarani. Eu conheço o Guarani como muito poucas pessoas conhecem. E pra você ter ideia, quando tinha os shows, né? O Claudião, que ficava na porta de porteiro, e o Claudião já era meu parceiro, ele deixava eu entrar pra caramba, quando não deixava eu pulava pelo banheiro do ginásio do Guarani para assistir todos os shows. E a boatinha do Guarani, nada era mais legal do que as pessoas participarem, né, o povo de Campinas, de uma maneira legal, de uma maneira bonita. O Guarani sempre foi o precursor de tudo isso, não só do futebol, mas de todas as coisas, né? Como está fazendo hoje a primeira live de um clube dentro do campo, com a gente sendo patrocinado pela Brahma e para todos os outros patrocinadores, né? Para a gente poder estar mostrando as nossas histórias, falar tudo isso. Mas eu não pegava ninguém, cara. A verdade, não pegava ninguém, não comia ninguém, porque os caras não queriam dar para a gente que... A gente não tinha grana, porra. Os caras iam dar pra gente, porra. Eu só ficava olhando, velho. Eu falo... Não, eu só ficava olhando, pô. Ninguém dá uma moral pra nós, cara. Naquela época elas queriam o Bozó, não, né? O cara era o Bozó, o Careca, o Miranda. Os caras, velho. Os caras... Eu não, eu era cobrinha d'água, pô. Eu não tinha veneno nenhum. Mas depois aí, meu veneno ficou forte. Grande, Neto. Você falou aí de amaciar a chuteira. Vou te dar um depoimento pessoal. Eu fiz base no Guarani, eu treinava com o seu Júlio Toledo Pisa. Eu amaciei muito a sua chuteira. É mesmo? Aquela linguaruda que você ficava batendo bola parada com ela e não ensinava ninguém a bater igual, pô. Mas você sabe que eu, por exemplo, eu sou muito grato. Assim, eu fico emocionado porque o Guarani foi e continua sendo uma das coisas mais importantes da minha vida. E quando eu cheguei no Guarani, eu não passei no teste, né? Não foi igual o Júlio, né? Que também sofreu muito, como o João Paulo, como todos nós, né? Como o Lucas, né? Como o Crespim também, que duas vezes não passou no teste, mas passou com o Donizete, não sei porquê. Aí, eu assim, quando eu vim fazer teste no Guarani, eu não passei no teste, era o seu Simão. Né, eu chorei demais, cara. Eu vim do terrão, que não é mais terrão, né? Eu vim chorando com meu pai. Meu pai é policial até hoje, sargento. E o mundo parece que desabou em cima de uma criança de 11 anos, que eu tinha 11 anos. E eu não vim para o Guarani pensando que eu ia jogar no Guarani, eu só queria jogar no União Pocense.
que é o time da minha cidade. E aí, quando eu me enxergo aqui dentro, do lado do Júlio César, do Bozó, que a gente sempre teve como reverência, Jorge Mendonça, Lúcio, Careca, Miranda, Edson, Gomes, que é bicampeão brasileiro, né, pelo Curitiba e pelo Guarani, o Carlos Alberto Silva. Então, quando eu me lembro de quando eu cheguei, foi muito diferente do Júlio. Eu cheguei, não passei no teste. Infelizmente, eu joguei no outro time de Campinas. Né? Graças a Deus, demorou 8 meses. Aí depois eu vim para o Guarani. E em 83 eu já era profissional. Com 15 anos já era titular do Guarani. Né? O primeiro jogo meu foi contra o Juventus, na Rua Javari. Eu fiz o gol. E fora tudo que eu passei, tudo que eu passo pelo Guarani, e o que eu como apresentador, eu como comentarista, eu jamais deixarei de mencionar o tanto que o Guarani foi importante para mim, porque nada do que eu tenho financeiramente, apesar de ter separado 2 vezes, ter quebrado, o cara que separa 2 vezes quebra, certo? Porque 50-50 é um abraço. Aí eu casei de novo, agora eu casei muito bem. Pensão, tudo. Nunca pegaram uma bola, minhas ex-mulheres. Nunca deram um chute, mas ficaram com quase tudo que eu tive. As 2 primeiras quebraram eu, mas a terceira é gente boa. Mas vou falar uma coisa para você. Tudo que eu tenho, é óbvio que o Corinthians, sem dúvida nenhuma, ele é essencial na minha carreira, não tenho dúvida nenhuma disso, mas se não fosse o Guarani, eu jamais teria a oportunidade de ter sido reconhecido por tudo aquilo que eu passei na minha vida. Como você também laceou a minha chuteira, eu laceei chuteiras de muita gente. Eu fiz muita coisa importante. A minha vida, a minha adolescência foi aqui dentro. Eu passei 10 anos da minha vida aqui dentro e foram anos maravilhosos. Eu já chorei quando cheguei, eu tenho certeza que eu vou chorar ainda muito mais. Mas o Guarani, para vocês terem ideia, eu era gandula aqui para ganhar R$20 ou R$30, para comer o pastel que sempre teve ali, que foi um dos melhores pastéis que tinha em todos os tempos do Bolão. O Bolão foi sempre nosso amigo, né? Ficava devendo para ele, mas roubava ele também para caramba. Quando o Bolão tomava uma, roubava ele para caramba, velho. Pô, eu entrava lá, roubava para caramba. Eu era fácil, não. Eu era terrível, gente. Eu era terrível. Depois você vai me contar a história da padaria, tá bom? Depois você vai me contar. Tudo. Pão de açúcar, eu roubei o pão de açúcar, é brincadeira. Você vai me contar. Eu pegava o pão de açúcar para... o pão de açúcar aqui, né, pegava uma confete, pegava aqueles shampoo seda, lembra? Botava eles aqui, cara. Pô, não tinha dinheiro, pô. Vou ficar sem... Pô, roubava mesmo, pô. Roubava de rico, pô. Só lembrando o pessoal aqui, ó, doação para a Associação Nazarena. É só apontar o celular ou o smartphone lá para o QR Code, está aqui no cantinho da tela. Apontou o smartphone, já registrou a sua doação, decide o valor da doação. O valor mínimo é R$5? O valor mínimo é R$5. Apontou lá, definiu o valor da doação, já está feito, está cravado. Precisamos e todos agradecem. Lembrando também, todas as mesas têm álcool em gel. É importante que todo mundo esteja se higienizando, seguindo as normas de segurança em saúde. E todo mundo já está servido aí com uma picanha, né? Pô, o apresentador sofre, hein? Todo mundo com uma picanha do Clube da Picanha Trend, o apresentador aqui, ó, pagando de pastor na frente do púlpito, sem picanha, rapaz, que coisa, que maravilha. Tem uma pergunta já do nosso internauta, do nosso amigo Bugrino. Aqui no Guarani, a coisa é tão boa que até o estagiário trabalha. Qual que é a pergunta aí, estagiário? Vamos lá, Ortiz, vamos lá. A página Versão Bugrino pergunta para o presidente Ricardo Moisés. O Guarani foi campeão brasileiro com Ricardo Schuff na presidência. Será que agora, em 2020, seremos campeão paulista com mais um Ricardo na presidência? E aí, Ricardo? É isso que a gente trabalha e tem trabalhado aí muito forte nisso. Desculpa, falha, gente. É para isso que o Conselho de Administração tem trabalhado. É o grande sonho meu pessoal em tornar o Guarani campeão novamente. Então, seria a realização de um grande sonho e um presente para a nação bugrina. Ricardo, você já tinha parado para pensar nisso? Ricardo Schuff, Ricardo Moisés. Schuff também vem lá da terrinha, Moisés, tal. Dá para fazer essa ligação, Ricardo? Dá para pensar sim. Boa sorte, viu?
Já que a gente está falando aí a página Versão Bugrina, um abraço para todo mundo lá da Versão Bugrina. Morro de rir com esses caras de vez em quando. Carpini, teve muito meme seu na Versão Bugrina, viu? Você me desculpa, mas eu tenho que fazer um merchan aqui. Certo. Eu quero mandar um abraço para o presidente Peter Pan da Terra do Nunca. Pois é, rapaz. Ali foi um desabafo, né, Ortiz? A gente via num momento muito complicado. Ano passado, né, eu falo sempre que eu não gosto muito de falar do passado, mas a gente acredita muito numa continuidade de tudo que nós estamos vivendo. Não tem como não falar de passado. Você vê tantas feras aqui, tantos craques que construíram essa história. Então, eu acho que tem tudo a ver. Não é que a gente gosta de falar do que passou, mas ano passado a gente viveu um momento muito complicado na Série B, muito próximo de um rebaixamento. E no derby aqui a gente precisava muito daquele jogo, daquela vitória. E muita coisa se ouve falar nessa provocação de derby, de lá, de cá. Então, aquilo a gente guardou, né? Não conseguimos a vitória. Foi um 0-0 aqui que às vezes a gente não valoriza muito o ponto, mas com 40 pontos no ano passado consolidou a permanência do Guarani. Então nós consolidamos a permanência no derby. Depois o que aconteceu a mais foi um pouco a mais, uma gordura a mais. E naquele momento já teve muita conversa, muita provocação que faz parte. E naquele momento, quando nós tivemos a virada como foi, né? Foi um desabafo, uma alegria muito grande. E eu mandei mesmo esse recado porque eu precisava, era uma coisa minha também que já estava engasgada, muito pessoal. Eu acho que o torcedor do Guarani também sofreu 8 anos, né, esperando de novo uma vitória depois da geração do Medina, para a gente vencer de novo o rival. Então, acho que, como eu falei naquele momento, ali, tudo está normal. Vamos pagar um pouquinho quem nos paga, e aí nós vamos voltar falando. Eu quero trazer 2 personagens de um outro derby aqui para essa resenha. A gente vai chegar em você, hein, Crispim? Tem muito para você aqui ainda, viu? O pessoal está perguntando aqui no ponto até que hora vai essa live. Pô, vai até às 4 da manhã se continuar nesse pique, né? E a gente também não tem pressa nenhuma para que ela acabe. Vamos lá, Vibank Soluções Financeiras 100% digital. Patrocinador master do Guarani Futebol Clube, Vibank, patrocinador master do Guarani. Azagomínio, desenvolvimento e extrusão de perfis de alumínio para indústria e construção civil, também patrocinador oficial do Guarani Futebol Clube. Pet Shop Oliveira, banho e tosa com serviços de taxi dog, rações, acessórios, atendimento veterinário e disque entregas. Pet Shop Oliveira ajudando a gente, patrocinando a live oficial do Guarani Futebol Clube, a primeira live de um clube de futebol do Brasil. Quero aproveitar o Medina's Day, eu quero aproveitar 2 personagens. Primeiro, Luiz Carlos Medina, essa é uma pergunta que você já respondeu milhares de vezes, eu sei disso. Todo mundo te faz o tempo todo, mas a torcida do Guarani sempre vai querer saber. O que você sentiu na hora que o Vadão te chamou lá em 2012 e falou, Medina, vai que é você? Então, muita gente, né, faz essa pergunta, né, aos torcedores. O Vadão até contou a história, né, durante a semana. A história é que você não ia ser relacionado, né? Eu não ia nem ser relacionado. Um jogo antes eu tinha sido cortado, né, no jogo contra o Palmeiras. E nessa semana do derby, ele teve, acho que foi um sonho, a esposa falou para ele... A esposa do Vadão sonhou com você, né? Isso mesmo. E ele acabou me relacionando para o jogo. E no dia do jogo, eu estava esperando que ia ser cortado, né? Então não estava com tanta expectativa para jogar. E aí aconteceu, né? O Fumagalli, aos 20 minutos do primeiro tempo, acabou se lesionando, né? Tendo que sair do jogo. E o Vadão mandou eu aquecer, eu junto com o Thiaguinho, né? E quando ele já falou Medina aquece, eu já fiquei preocupado, né? Deu aquele gelo na barriga. Até então eu tinha feito apenas 2 jogos, né, com a camisa do Guarani. Eu tinha chegado, fui o último jogador a chegar, né? Cheguei quase no final. E então a torcida não me conhecia, ninguém sabia, né? E o Fumagalli, o principal jogador, estava fazendo um ótimo campeonato. Então a torcida pensou, acabou, né? Quem que vai entrar agora? Medina? Quem é Medina, né? Mas eu acho que o destino, né? Deus tinha reservado aquele dia para mim, e mesmo com o frio na barriga, né? Eu acho que é normal, mas depois que eu entrei dentro do campo, procurei ficar tranquilo, fazer o meu melhor. Acabamos tomando o gol, né, no primeiro tempo,
Mas no segundo tempo a gente voltou mais tranquilo, e porque a gente vinha jogando bem, né? Primeiro tempo só deu a gente no jogo, eles fizeram um gol, mas a gente acabou massacrando, né? Falando assim, só não fizemos o gol. Mas eu sempre falo que aquele dia mudou a minha vida, né? Deus tinha reservado, até por isso que estou aqui hoje no meio de tantos craques aqui, né? Acho que eu não joguei nem a metade do que esses caras aqui jogaram, mas estou sendo privilegiado de estar aqui do lado do Neto, do João, Bozó, todos aqui, Júlio. E então o peso do derby, né? Assim como o Carpini falou, o derby tem um peso muito grande aqui na cidade, e a torcida até hoje é enlouquecida com aquele jogo. Você sabe que quando o povo fala que esse foi o derby do século, o Bozó reclama. Ele fala: o derby do século foi o do Pacaembu. Mas o do Pacaembu foi no século passado, Bozó. O derby do Pacaembu foi no século passado. Gozado, o Júlio está falando com um cara feio. Estou errado? Ah, bom. Foi no Pacaembu mesmo. Tiraram daqui, foram para lá, acho que tinha mais ou menos pouca gente no Pacaembu, tinha umas 55 mil pessoas. E nós éramos um chocolate no time da Ponte. 2-0, o juiz expulsou o Mauro com 20 minutos. Aí estourou para a fera aqui, que eu tive que correr dobrado. Mas não, fazia muito bem. Eu acho que eu treinava bastante. Eu não fui o João Paulo. O João Paulo, eu vou dar uma moral para o João agora. O João foi habilidoso. Não, habilidoso não, também é um cai-cai, né? Não, mas não caía não, viu? Não, né? Não caía não. Não, foi muito bem, mas infelizmente você vai ser o segundo, João. Você é meu parceiro. Acho que você me secou em 86, né? Não é possível. Ô, João, posso fazer uma pergunta que ninguém nunca fez também? Pode, vamos lá. Foi pênalti, João? Escandaloso, hein? Pênalti, Foi. O Aragão estava comprado aquele jogo, não é possível. O Aragão sem vergonha, não vale nada. Aliás, para não dar aquele pênalti, desculpa, só se quebrasse a perna, né, João, para ser mais escandaloso que aquilo, né? Realmente, um lance onde eu já tinha passado o adversário, né? Foi 40 minutos do segundo tempo, 1-1. O Wagner Basílio deu o carrinho, eu tirei a bola e ele pegou só a minha perna. Pênalti, claro. Final do jogo. Mudaria a história, João, no tempo normal? Não só a história minha, como a do Guarani também. Pensa hoje o Guarani bicampeão brasileiro. Que coisa, que coisa, que coisa. Fala, Julião, pega o microfone aí. O Guarani era para ser tricampeão brasileiro. A sequência que o Guarani fez. Aliás, você estava num outro jogo, acho que você não estava no campo. Em 86 eu não estava, já Mas tinha em saído. 82 você estava. Não, em 82 contra o Flamengo. Em 82 aqui no Brincos fomos roubado escandalosamente. Você já viu bola bater no peito, o juiz da pênalti? Bola bate no rosto do Almeida, o juiz da pênalti. Jorge Lúcio bate escanteio lá no fundo, no fundo, lá bate escanteio, Jorge Mendonça cabeceia, Júnior, o Adílio tira de mão de dentro do gol, segue o jogo. Ganhando de 2-0 aqui no Brinco, eles viram o jogo para 3-2. Isso aí já é carta marcada. E aí depois vem a sequência em 86, que eu acho que em 86 foi vacilo mesmo do Guarani aqui, em relação a tomar aquele gol no último minuto, a qual o Ricardo Rocha, que é amigo meu, parceiro, sobe de cabeça acho que foi com o Pita. Com o Pita e perde de cabeça pro Pita. Ricardo Rocha, parceiro meu, um abraço aí, fica com Deus, mas vacilou. É isso. Então, deixa eu falar uma. Você acha que pode falar, Bozó, a live é sua, meu. Em 78, para ser campeão, foi difícil. Mas os caras queriam tirar do Guarani de qualquer jeito. Quando nós ganhamos do Vasco, lá no Maracanã, viemos de avião, lógico. Aí na classe, acho que é primeira classe, né? Vinha a Federação Paulista, vinha a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Guarani. Eles queriam de todo jeito que o jogo fosse no Morumbi. Aliás, os 2 jogos no Morumbi, 2 juízes paulistas. E eles ofereceram a renda dos 2 jogos para o Guarani. Você acha que o Guarani poderia ser campeão? Que nem um time pequeno que era? Era, né? Era um time pequeno do interior. Eu joguei em time pequeno, eu sei como é que é. Eu entrava em campo, tinha juiz que falava para mim, hoje eu já recebi, Bozó. E isso que você está me falando, Bozó, me traz uma ligação para eu falar de uma outra situação. Você falou aqui agora que o Guarani recebeu proposta para mandar o jogo no Morumbi, que eles queriam levar o jogo para o Morumbi, não a final aqui no Brinco de Ouro. E naquele momento o Ricardo Schuff bateu no peito e falou, não, a final vai ser no Brinco. Um aqui e um lá.
A final vai ser no A Brinco. final vai ser- Medina, você disputou uma final de Campeonato Paulista pelo Guarani. Se a gente tivesse feito um dos jogos aqui no Brinco, a história daquela final podia ser diferente? Com certeza, né? A gente sabe da força da torcida do Guarani, né? A gente já tinha ganho 2 vezes do Palmeiras aqui dentro de casa, né? Eu acho que tinha mais chance de poder, pelo menos o primeiro jogo dentro de casa, conseguir a vitória. Naquele campeonato nós fizemos 11 jogos em casa, nós perdemos um só. Perdemos para o Santos na Foi. fase classificatória. Só. Foi um jogo só que a gente perdeu, porque dentro de casa a equipe estava muito bem, estava entrosada e contava sempre, né, com o apoio da torcida. Ó, deixa eu só terminar uma coisa, negócio de... Só interrompendo um pouquinho, Bozó, quero agradecer aqui ao nosso grande amigo Petito, da imobiliária Construa. Acaba de fazer uma doação importante, significativa para a Ana. Sensacional, muito obrigado. O Guarani Futebol Clube e a Ana agradecem, viu? Muito obrigado de coração. Pode seguir, Bozó. A única coisa que eu queria lembrar a todos é que aquele meu time era uma máquina. Eu respeito o time do João, do Júlio, mas o nosso time era uma máquina. Deixa eu pagar quem nos paga aqui. Vamos lá mais um pouquinho. Pet Shop Oliveira, banho e tosa com serviços de taxi dog, rações, acessórios, atendimento veterinário, disque entregas. Pet Shop Oliveira. Marcelo Caminhões, as melhores marcas em caminhões. Patrocinador oficial do Guarani, Marcelo Caminhões. A Luan, reciclar é o caminho para um mundo sustentável. E agradecendo sempre a Cena3, gostaria de agradecer todo o suporte da Cena3, cenografia corporativa, que está fazendo esse cenário maravilhoso que a gente está fazendo aqui. Repete para mim, por favor, a Luan acabou de doar 100 cestas básicas para a Ana, doada pela Luan, um dos patrocinadores aqui do evento. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós agradecemos de coração. Mas nós estamos falando de derby, agora eu quero falar com 2 caras de derby aqui. O derby do Medina foi 3-1. Teve um outro derby de 3-1, lá em 1984, que tinha um menino que jogava no Guarani, um menino meio folgado. Meio folgado? Muito folgado. Meio folgado. E conta a história desse derby para a gente, Netão, por favor. Primeiro, agradecer as pessoas que estão colaborando, né, em dinheiro, 100 cestas básicas, né, para as pessoas, para a Brahma também, né, para o presidente, para a gente poder estar aqui, né, porque a gente, num momento como esse, a gente tem que ser solidário. No momento que a gente está passando, a gente tem que ser como mãe e vó. A gente tem que doar, né, amor, doar as nossas, quem tem condições, das pessoas, todos os bugrinos, que a gente tem muitos bugrinos que não são também, mas que têm um carinho pela gente, por favor, vocês têm que fazer R$5, não é nada em comparação daquilo que a gente pode ajudar as pessoas que estão morrendo do coronavírus, as pessoas que precisam de um litro de leite, das pessoas que precisam sobreviver, né? A gente, graças a Deus, a gente tem a Brahma, tem a picanha, tem Brahma duplo malte, a gente tem tudo aqui. Tem um churrasqueiro forte pra caramba ali, mas tem muita gente que está nos vendo que precisa da nossa ajuda. Então, Está judiando esse churrasco aí, Neto. Tá mesmo. Tem que ser solidário, a gente tem que ser solidário num momento como esse. Na verdade, em termos de derby, eu tenho 4 gols em derbys. Eu fiz 2 gols aqui no Brinco de Ouro, fiz 3 gols aqui no Brinco de Ouro e fiz 1 gol também lá em cima. Ô, Neto, acalmou, está vendo aquele calmou ali, ó? Calmou. Acabou de doar 100 cestas básicas para a Ana também. Aí, Netão. ó, obrigado a Calmou, né, que participa, ajuda da live. Mais 100 cestas, já são 200 cestas, mais tudo aquilo que as pessoas podem doar. Quantos anos você tinha em 84? 84, 66 para 84, eu tinha... 18 anos. 18 anos. Aí... Como é que você pega uma bola no meio de campo e manda um chute direto pro gol no meio das pernas do goleiro? Então, a verdade é assim, ó. Eu não sei se faziam 10 anos, acho que fazia 10 anos que o Guarani não... 8 anos que o Guarani não ganhava da ponte... Delas. Deles lá. Que, por sinal, mandar um abraço pro presidente da Ponte Preta. Hein, Tiãozinho? Falou merda pra cacete, se fudeu, né? Não como é que é a vida, né? Fala merda, velho, é foda, velho. Por isso que às vezes a gente tem que ficar quieto, né?
E falou muito. O João Brigatti também, que era um puto mão de pau, goleiro ruim demais. É um mão de pau do caralho, né? Ele fica tirando sarro, achando que é isso, tá vendo? Depois ele perde o jogo, ele fica tudo quieto. Não abre a boca para falar nada. Até porque o único time que é campeão brasileiro, campeão da Taça de Prata é o Guarani. Nenhum time mais do Brasil é. Só o Guarani. E tem que ser respeitado por isso. Mesmo que esteja num momento difícil ou não. E tem que respeitar mesmo. Em relação a esse jogo, foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, porque eu tinha só 18 anos. O time do Guarani é um time jovem. Saiu uma falta no meio do campo. E eu ia passar a bola, aí o Júlio César chegou. Eu sempre chamei ele de tio, eu nunca chamei ele de Júlio César. Aí o tio chegou, eu olhei para ele e falou, mete pro gol. Falei, não, tio, tá muito longe, cara. No campo isso, né? Em frações de segundos, né? Ele falou, falei, não. Aí eu peguei, falei, foda-se. Aí peguei, dei um canudo, cara. Mas eu dei um canudo de 3 dedos para que a bola pudesse ir pro gol. E aí eu fiz o gol no Sérgio, que foi um baita goleiro, né? Hoje é treinador, grande Sérgio Guedes, né? E nesse jogo eu fiz 2 gols. Nós vencemos o jogo por 3-1, né? E foi um jogo marcante para a minha vida, porque você fazer 2 gols em derby, né? Eu tenho 4 gols em derbys do profissional. Eu tenho mais, acho que eu tenho 10 gols em derbys, contando com as divisões de base, né? 8 ou 9 gols em derbys. Porque eu sempre gostei de jogar contra eles, porque eu nunca tive medo de enfrentar o adversário. Eu sempre gostei de jogar jogo grande. Eu não gostava de ir para Marília, de ir para Birigui, não gostava de ir para Bauru, jogar do Dolor. É duro, é viagem longa, mas jogar contra eles eu sempre gostei. Sempre gostei de jogar esse tipo de jogo. E quando eu fiz quando a gente ganhou o jogo de 3-1, depois de 8 anos, eu não sabia, pensei, obrigado, Ortiz, por me lembrar isso, que é muito importante. Você vê, tudo tá ligado, Guarani. 8 anos que depois do Medina, aí vem o Lucas, aí vem o Thiago. O número 8. Você sabia que lá no Oriente o 8 é o número da perfeição, né? E eu comecei com a camisa número 8 no Guarani. Perfeito. Eu jogava com a camisa número 8, porque o número 10 era o Everton, que ele veio do São Paulo, lembra? E aí eu jogava com a camisa número 8. Que, aliás, não jogou nada aqui, né? Foi jogar em outros lugares. Não, foi legal. Mas o Hernani Banana jogou muito, hein? Pelo amor de Deus. Vocês dois tem que bater palmo pro Hernani Banana. O Hernani Banana foi um monte. Tá em Brasília, ele? Pô, tô com uma saudade do Hernani Banana, cara. Do Frank, ponta direita. E nesse jogo de 82, eu volto já pro derby, nesse jogo de 82, eu morava aqui, né? Porque eu cheguei aqui em 79. O estádio do Guarani já estava lotado, a meio-dia já estava lotado. O estádio já estava lotado, meio-dia já estava lotado o estádio. E eu sempre ficava do outro lado, porque a divisão de base eles deixavam a gente lá do outro lado. Lá no social. E eu fiquei assisti esse jogo, que foi um jogo histórico, diga-se de passagem. Carteirinha do departamento amador para poder passar? Eu tenho até hoje a carteirinha, e que agradecer também, tenho a carteirinha hoje do ídolo Guarani, que o Guarani me deu. E nesse jogo de 3-1, quando eu fiz os 2 gols, aí no outro dia eu fui na Orly, que é uma padaria Orly. Chegamos na história. Cheguei na Orly, foi eu e Bisteca, o Júlio. Aí eu peguei as 2 bicicletas que tinha aqui, 2 Monarch, né? E aí que não tinha as esteiras ergométricas, essas coisas todas. Aí nós pegamos, eu e o Júlio, falei, vamos na Orly, cara. Pô, tô com bala no bolso, velho. Tô com dinheiro, velho. Da Orly nós vamos para outro lugar, que é a Costa Guiar. Que de Costa Guiar. Quem nunca foi no Costa Guiar 13 de maio fazer uma compra? Aí eu peguei as 2 bicicletas, vazamos embora para Orly. Só que eu não tinha a dimensão do estrago que eu tinha feito no derby, né? E aí estava em todos os jornais, que era Diário do Povo, Correio Popular. Eu não sei, era moleque, não tinha ideia disso. E aí, quando a gente viu, a gente estava repleto de bugrinos, né? Querendo tirar... Nem foto, que nessa época era autógrafo só, né? Eu nem sabia dar autógrafo, né? Eu não tinha nem noção disso aí. Mas esse derby foi um derby marcante. Depois de 8 anos, 3-1, do mesmo do Medina, que transformou minha vida, falar a verdade. O mesmo que transformou a sua vida é o destino, né? E eu acredito muito na energia e no destino da gente. Eu acho que esse derby me transformou como um jogador importante dentro do Guarani, porque é difícil o jogador da base, né? Como eu, João Paulo, e como também o Júlio César, dar certo e se tornar ídolo. É muito mais... Não que seja mais fácil, mas é muito mais um jogador de fora vir se tornar ídolo, como o Zenon, né, que veio, mas como o Bozó,
Agora, você da base, você começar ali, como eu, João Paulo, Júlio César, que a gente ficava no malhômetro ali, que os caras ficavam ali, a gente pegava, ia ali no carro e pegava o bar só para ficar vendo os caras namorando. Lembra disso aí, João? Pô, o japonês do Patropi aqui nunca deu um lanche para nós, filho de uma puta. Se eu quiser, eu compro o Patropi dele. Nunca deu um lanche para nós, ficava com a vontade do caralho. Se eu quiser, eu compro o Patropi dele a hora que eu quiser hoje. Né? Se eu quiser, eu vou lá e compro. Quando você quer o Patropi, eu vou lá e compro. Eu não tinha dinheiro para ter um lanche, graças a Deus. E o Derby fez tudo isso para mim. Netão, que história, cara. Assim, eu era criança quase, né? Eu tinha 12, 13 anos e cresci vendo vocês todos aqui. A gente vai já falar de outro derby, viu? Nós vamos lá para o derby do Crispim na volta. Ô, Bozó, vamos comigo lá pagar um pouquinho a Brahma? Vamos? Então vamos lá, o Bozó é meu convidado aqui, a gente vai agradecer a Brahma aqui. Não, pode deixar que eu não vou derrubar nada. Só que é o seguinte, Bozó, a gente não pode estimular o consumo de bebida alcoólica. Certo. Nós vamos só passar vontade, porque isso é sensacional, viu, Bozó? Nós vamos falar aqui da Brahma Duplo Malte. A Brahma Duplo Malte, que é a mistura de malte Munich, que dá sabor, com malte Pilsner, que dá leveza. O resultado é uma cerveja cremosa e duradoura. Não pode dizer que é duas vezes malte, pois é uma combinação de 2 maltes diferentes. Bozó, olha a cremosidade dessa cerveja. E nós não podemos beber, Bozó. Que maravilha. Bela loira aqui. Vamos fazer um brinde à Brahma Duplo Malte, Bozó. É Brahma. É tudo de bom. Muito obrigado à Brahma, patrocinadora oficial da nossa live. Agradecendo também ao Clube da Picanha Trend. É só apontar lá para o QR Code do Clube da Picanha Trend, que está lá no cantinho. Tá boa essa picanha aí, churrasqueiro? As melhores picanhas do mundo. Deixa eu perguntar para o churrasqueiro aqui. Eu gosto de perguntar para o churrasqueiro. Você já provou picanha? Já assou picanha como essa? Como essa é diferenciada. Essa é realmente muito boa. Quem puder contribuir e pegar a picanha lá na Picanha Trend, é sensacional. Você acha que ele... Falou quem conhece, hein? Você acha que ele está desse tamanho fazendo o quê? Vamos para um break, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Essa é a live do Guarani Futebol Clube, a primeira live de um clube de futebol no Brasil. Guarani mais uma vez fazendo história, sendo pioneiro. Vamos lá, rápido intervalo. Voltamos ao vivo aqui no Guarani Futebol Clube, no Brinco de Ouro da Princesa. O nosso Brincão de Ouro da Princesa, são 21 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo, agradecendo aqui ao grupo Sedna Yachts. E vamos direto lá, estagiário, qual que é a próxima pergunta do nosso internauta? Vamos lá, só fazer um pedido para a torcida bugrina. Mande sua pergunta pela hashtag BugriBrahmaLive, que o estagiário vai fazer para os nossos convidados. E agora vem a pergunta do Luiz Felipe Moita, através do Facebook. Ô Crispim, como é que foi a chamada do Carpino no intervalo do derby, hein? Ih, Crispim, pegou aí, hein? Rapaz do céu, esse derby teve briga no intervalo, hein? Teve uma confusão, né? Que a gente olhava um pro outro, não entendia o que estava acontecendo. A gente olhava com aquela cara desacreditada, né? Falando, não é possível que está acontecendo isso. E cada um focou, concentrou naquele momento. E a partir do momento que o Carpini veio, com as instruções dele, com a cabeça boa que ele teve, com a paciência, ele deu uma bronca, assim, tinha que dar naquele momento. Era preciso, não para acordar, né? Mas para despertar aquela nossa vontade.
e tenho certeza que ele pensou bem ali no intervalo, teve a cabeça fria, teve a cabeça no lugar para nos instruir da melhor maneira, né? Para que a gente pudesse voltar e reverter aquele placar que já era muito difícil, né? Ele com toda a estratégia dele, não só ele, né? Juntamente com os auxiliares, a comissão técnica, as opções que eles nos deram, né? Foram muito boas e tá aí o resultado, né? Graças a Deus conseguimos virar. Mas você não contou, você não falou, você enrolou mas e não até falou. só para cortar aqui um pouco o Crispim, em relação ao que ele falou, né, de orientações, né, da minha parte, da comissão, que a gente conversa um pouco antes de ir para o vestiário falar com eles. Mas o mais importante de tudo isso é a maneira que eles compram a ideia e a maneira que eles executam aquilo que a gente pede. Não só o Crispim, todo o nosso elenco, né, as opções de entrada foram boas. Acho que tem sido essa a nossa tônica, a nossa construção. O segredo dessa caminhada vitoriosa é cada um desses atletas. Você estava no banco de reservas. O que você sentiu? A gente estava perdendo o jogo. O que você sentiu a hora que você viu que o cara ajeitou para dar uma bicicleta naquele momento do jogo, naquela tensão toda, Thiago? Você botou a mão na cabeça? O que você pensou ali? Não, ali eu não pensei. Foi muito rápido o lance, né? Acho que foi depois de um escanteio do Pablo, né? Se eu não me engano. Então foi um recurso, né? Do Crispim, né? Fez a jogada bonita, trouxe de novo a bola para dentro da área, para o meio da bagunça ali, o Todinho oportunista, né? E eu falei para eles até no intervalo que a gente faria um gol antes dos 10 minutos e que se a gente fizesse esse gol antes dos 10 minutos, a gente conseguiria o empate e a vitória. E eu lembro que a gente foi comemorar e alguns vieram perto de mim. Carpa, quanto tem? Tem tempo? Falei, não, acho que estava com 10 e pouquinho. Falei, não, tem menos que 10. Deu. Primeiro nós fizemos, vamos buscar o segundo. E aí aquilo ali foi contagiando e as coisas aconteceram. E você, Crispim, lá dentro do campo, o clima estava nervoso, o ambiente estava tenso, a gente estava perdendo o derby, perdendo em casa por 2-0 e tal. Velho, como é que foi esse momento? Te contar que eu nunca vi o vestiário daquele jeito, né? Muita gente falando, muita gente concentrada também, né? Sabíamos que era um resultado completamente adverso, né? Do que a gente esperava, do que a gente vinha treinando, mas com a força do nosso elenco, né? Não só com os que saíram jogando, né? Os que entraram também contribuíram muito, né? Tanto é que o Juninho também, que entrou, acabou fazendo gol. Mas no vestiário, um olhando na cara do outro e dizendo que ia dar. Podia estar 2-0, né? De esquecer esse resultado. A gente tinha que voltar e fazer o que a gente estava treinando, né? O que a gente via treinado para a gente tentar virar esse jogo. E, graças a Deus, a vitória veio do melhor jeito, né? No finalzinho. Claro que não é o melhor, né, que se espera, que até o coração, né, deu uma tremida essa hora. Agradecendo muito a J. César Veículos, nossa patrocinadora aqui também da live do Guarani. A Claro, que está fornecendo para a gente um link dedicado de internet, que está mantendo essa live com essa qualidade maravilhosa no ar, para que todos vocês possam assistir aí das suas casas. E agora eu quero passar para um cara ali do ladinho, ali, o tal de João. Pode falar, presidente. Antes de você passar para ele, eu queria que você narrasse de novo o terceiro gol. Ah, meu Deus do céu. Como é resenha aqui, a gente pode tudo, né? Ah, meu Deus do céu. E eu queria que você narrasse o terceiro gol do Guarani no derby. Meu Deus do céu, assim, a seco? Eu não sei se a internet não vai cair, hein? Vem Guarani para o campo de ataque, Taguisson dominou a bola no lado esquerdo, trouxe a bola para dentro, cortou, Taguisson ajeitou de pé direito, bateu! Gol! É do Guarani, é do Guarani, é do Guarani! Tinha que ser do Thalisson! É isso. Bacana demais, Ortiz. E só frisar aqui que eu acho que também foi um sentimento do presidente, do Crispim aqui representando todo o grupo. Um momento único, né, para nós. Cada um daqui já teve também sua história dentro do derby. O único episódio triste, mas a gente compreendia muito, né, pelo momento que nós estamos vivendo, essa pandemia. Eu acho que a saúde mundial hoje é a prioridade. Mas conseguir uma vitória como nós conseguimos, uma virada da maneira que foi, e esse estádio aqui como está hoje, assim, ó, pouquíssimas pessoas trabalhando, né, arquibancada vazia, o tobogã vazio, uma sensação diferente, né? A gente queria muito ter compartilhado esse momento. Isso aqui, acho que o torcedor não iria embora aqui naquela segunda-feira, a gente ia ficar aqui muito tempo ainda comemorando.
faltou alguma coisa, né? É um pouco triste, mas como eu falei, né? A causa era nobre, mas acho que o que faltou foi o torcedor, né? Crispim Ricardo, se eu estiver falando besteira, acho que pelo menos esse é o meu ponto de vista. Você já contou para o Medina como é que você ficou na arquibancada quando ele fez aqueles 2 gols no 3-1, né? Eu comemorei bastante. Onde é que você estava, Thiago? Eu estava aqui, ó, depois dessa escada amarela aqui, ó, entre essas duas propagandas aqui. Estava perto da Guerreiros da Tribo. Isso, do lado, um pouquinho do lado aqui. Hoje o João Paulo conhece bem o Tadeu, Toninho da Guerreiros da Tribo, né, João? Que isso, Neto? São gente boa pra caramba. Gente boa, o Tadeu, um abraço. Tadeu é um dos grandes caras que eu conheci um abraço no Guarani. Pro Tadeu, um beijo pro Tadeu, que por sinal ele faz um trabalho bonito com o pessoal de futebol. Exatamente. Eu fiz uma doação para ele de vários uniformes para ele. É um cara maravilhoso, um dos grandes bugrinos que é o Tadeu e o Toninho. Tadeu da Tovo hoje mora em Golveira, tá pertinho da gente aqui. Mas e aí, Carpini, conta pra gente, você estava ali do lado, cara? Eu estava ali ainda era atleta, eu lembro que na época eu estava aqui em Campinas, uma folga que eu tive, eu peguei ingresso ainda com o Luiz Fernando, que o Medina trabalhou com ele, com o Vadão, estava na final de 2012, hoje ele é meu auxiliar, Luiz Fernando Goulart. É meu auxiliar, um cara que também nos ajuda muito, assim, ele como o Gustavo, como todos da comissão, né? Não vou citar nome a nome aqui. Aí eu peguei ingresso com ele, sentei ali. Eu vi bem atrás do gol, quando estava 1-0 aqui, a defesa do Emerson, quando saiu cara a cara, que acho que aquela ali foi a bola do jogo, né? Que o Emerson fez uma baita defesa, acho que 2-0 ali seria uma situação complicada. Foi o Chapeleiro, né? Eu não citei saiu na cara do goleiro e pipocou, né? Isso, e aí o Emerson fez uma grande defesa, depois começou a reação com o Bahia, depois os 2 gols do Medina. É isso aí, pessoal, close em mim aqui que eu vou mostrar a camisa mais linda. Aliás, Neto, você é craque nisso. Craque Neto, você vai apresentar a camisa de futebol mais bonita do Brasil e todos os patrocinadores dessa camisa, Netão. Segura aqui que eu vou falando. Asa Alumínio, Topper, por sinal a Topper foi a primeira chuteira que eu tive. CDE, aí você tem a Copus, planos de saúde, que é como a gente precisa pra caramba hoje, né? Apostas esportivas também. Aí você tem como que eu pronuncio? Progilab, móveis laboratórios, né? A Bromberg. E essa camisa aqui é do Crespim. Vai fazer uma. Eu queria. Vamos fazer uma doação aí, quem quiser? Queria aproveitar e fazer uma doação, um leilão que vocês vamos fazer preferirem. o seguinte, ó. Começa com R$1.000, vai. Crispim vai leiloar a camisa, Crispim? Manda bala aí. Está leiloando aí agora. A gente faz essa promoção, esse leilão aqui. Quem quiser a camisa do Crispim, o mínimo é R$1.000, certo? É menos vamos aumentar esse lance. Espera aí, vamos aumentar esse lance. Essa é a camisa que o Crispim usou no derby. É do derby? Então não, desculpa. Então e mais vamos aumentar mais ainda esse lance. Essa camisa vai autografada por todos esses craques que estão aqui, sentados com a gente hoje, batendo esse papo. Então, já aumentou muito o peso dela, hein? R$1.000 é pouco, né, Então vamos lá, R$5.000, é a camisa do derby, para que a gente possa ter o entendimento da doação. Parabéns ao Crespim, né, por doar essa camisa, e para você, bugrino, que pode ter uma camisa tão importante na sua coleção, né, de um jogo que foi um dos derbys mais emocionantes, eu acho que de todos, né, principalmente pelo Thalisson, né, que fez o gol, que já contra o Palmeiras ele quase tinha feito, né, saindo por dentro. Parabéns ao Crespim e os bugrinos, né, aqueles bugrinos que realmente, por favor, né, a verdade é uma camisa muito pesada, uma camisa importante, uma camisa que foi vestida pelo Washington, que para mim foi um dos grandes camisa 10 do Guarani, né? Foi vestida pelo Zenon, que eu acho que é o maior camisa 10 de todos os tempos, na minha humilde opinião, né? Por mim, por Djalminha, né? Por muitos jogadores importantes. Teve Alfredo, que foi um monstro. Então, quando você pega uma camisa número 10 como essa, do derby, pelo Crespim, bonito da sua parte. Então, as pessoas podem aí, por favor, entrar em contato, aí, que tem que ser pela live do Guarani, não é? Qual que é? É a hashtag Bugribrama Live. Então, aí, pessoal, vamos ver se a gente consegue. Se ninguém comprar, compro eu. Olha lá, já temos um lance aí de 5 pau, porque ele falou que o lance mínimo era 5.000. 5 pau nós já temos. 5 pau nós já temos do Neto aqui. Vai ter que bancar o lance do Neto agora, para levar essa camisa. Quero chamar aqui o nosso querido amigo Marcelo
Marcelo da Vibank, patrocinadora master do Guarani Futebol Clube. Que honra, hein, Marcelo, te receber aqui. Bem-vindo ao Guarani Futebol Clube. Boa noite. Muito obrigado pela confiança. Esteja em casa. Boa noite, Ortiz. Boa noite a todos aqui presentes. Nessa noite histórica, né, marcante, linda, do futebol brasileiro e mundial. E eu, Marcelo Bernardo, em nome da VBank, me sinto muito privilegiado em estar aqui nessa noite. Para você que está em casa e não conhece a VBank é uma fintech em expansão na América Latina, criando e gerando soluções financeiras para pequenas e médias empresas, de forma muito prática, criando soluções. Se você não conhece ainda, pode baixar o nosso app no App Store e também na Play Store e conhecer, abrindo a sua conta de forma bem prática, sem burocracia. É isso aí. Boa noite, parabéns por essa live histórica desse clube maravilhoso, marcando a nossa geração do futebol. Muito obrigado ao Vibank pela parceria, pela confiança, por estar nessa camisa campeão brasileira. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado, ótima noite a vocês. André Marconato bancou o lance do Neto já, 5,5 pau na camisa do Crispim, hein? Já temos R$ 5.500 na camisa do Crispim no derby e ela vai estar autografada por todo mundo que está aqui. Agora eu quero conversar com um menino que eu vi jogar bola no campo do Bela Vista. Vamos ver se ele se manifesta aí. Bom, verdade, né? Eu, como Júlio, né, eu vim da uma fazenda humilde, Fazenda São Quirino, e vim para a cidade com 16 anos. E tinha o time lá do Bela Vista, onde eu fui convidado, que era perto da minha casa, para disputar o campeonato. E nesse campeonato teve uns amistosos, e quem eu joguei contra era o Cidinho, que era treinador das categorias de base do Guarani na época. Só por isso, né? Aí o Cidinho falou que era treinador do Guarani, pediu para mim fazer teste, isso em 81. E eu, como trabalhava, falei que era difícil sair, porque eu ajudava minha família, minha mãe, meus irmãos, todos, né? E não queria vir. Aí... Ô, João, só um minutinho. Silvinho, da Fuzue Viagens, Bugrino do Barril, está doando 5 cestas básicas também para Ana. Muito obrigado, Silvinho. É meu amigo, Silvinho. Conheço muito, obrigado, Silvinho. Viajamos junto por aí já. Mas você sabia que eu te vi jogar bola lá no Barranco do Bela Vista? É verdade, então. Você sabia que eu fui buscar bola sua que você chutou lá na valeta, lá que ela descia? Não, né, disputava o campeonato lá. E nessa oportunidade, teve a oportunidade que o Cidinho apareceu, me trouxe para o Guarani, vim fazer teste também, como veio todos. E já um teste aqui, jogando uma preliminar no Brinco de Ouro. Isso à noite. Entrei no intervalo do jogo, fiz um gol, mandou voltar outro dia, eu voltei e ficou assim. Aí o Guarani me inscreveu no campeonato em 81 e consegui aí subir, fazer as campanhas. Em 82 já estava no time principal do Guarani. Ô, João, você sabe que isso aqui é estrela, né? Eu quero te perguntar, de 86 a gente já falou, a gente sabe que a história podia ter mudado ali naquele pênalti, no tempo normal, Guarani bicampeão brasileiro. E aí a gente perdeu uma chance de ouro de novo em 1987. E outra vez você estava em campo. O que faltou para o Guarani naquela final contra o Sport para o Guarani ser campeão brasileiro, João? Aquela foi o dos pênaltis, né? Que teve aqueles vários pênaltis. Teve o jogo do Sport que a gente, para ser campeão brasileiro, foi lá em Recife, né? Onde a gente empatou o jogo. E foi para aqueles cobranças de vários pênaltis. Se eu não estiver errado, eu acho que foram 14. Tava 10-10. Né, Tinha um jogador do Guarani expulso, 10-10. O Edson jogava no Guarani. Aí foi repetindo, foram mais 3 cobranças, estava 13-13. 13-13. O Sérgio Nery pegou acho que 2, 3 pênaltis, o juiz mandava voltar. E falei, a gente não vai conseguir sair daqui com o título nunca, porque o árbitro foi... Não, era outro, era o de lá mesmo esse. Eu posso te Teve até um gol do Mário, centroavante, que ele saiu do meio campo, ele deu impedimento, ele driblou o goleiro, fez o gol, o juiz não deu o gol. Foi muito. Posso te interromper um pouquinho só, João? Tem muita gente na live lá comentando. Campinas é uma cidade polarizada, né? Tem muita gente comentando lá assim, a internet da Claro vai cair. Vai cair a internet da Claro. A internet da Claro é estável, é um link dedicado e está no Guarani. Vai cair se para cair, tem que estar lá em cima, pô. Não pode estar aqui embaixo. Eles vão cair, se voltar o campeonato, já caíram, pô. Claro, a internet da Claro não cai nunca. Jamais cairia a internet da Claro, que por sinal a Claro é demais. Melhor que a internet da Claro, só vestir a camisa do Guarani e ser bicampeão brasileiro. A Claro não cai nunca. Obrigado, Claro. Claro é ponta firme, a melhor internet do Brasil. Netão, oi.
ouvi bem que acabou de doar 100 cestas básicas também. Aí, ó, mais 100 cestas básicas. É importante a doação das pessoas. Assim, quando eu recebi o convite e sabia que ia o Bozó, o Júlio, o Medina, o João Paulo, eu chamo ele de Popó, né? O Crespim, o Thiago, né? O presidente, você. A gente sabe que a gente está num momento tão delicado da nossa vida. Se as pessoas puderem observar o que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, onde as pessoas estão sendo enterradas de uma maneira difícil de enxergar, difícil de ver. E, às vezes, você que está aí, ou nós que estamos aqui, a gente só vai dar uma atenção em relação ao coronavírus quando alguém da nossa família morrer. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente, quando o Ricardo fez a live do Guarani, é óbvio que a gente vai falar do Guarani, tem os derbys, tem jogos marcantes, maravilhosos, do Amoroso, um dos grandes ídolos, né? A gente tem muita coisa importante, mas eu acho que a doação nossa, a minha doação, a doação do Júlio, do Medina, do Bozó, do presidente, é tua, né? Do Thiago, do Crespim, do João Paulo, de todo mundo que está aqui, das pessoas que estão trabalhando, todos nós estamos doando alguma coisa. O que a gente precisa é ter um entendimento do que significa essa pandemia, né? Porque muita gente ainda não tem o conhecimento. Eu não sei se essa geração ela tem esse entendimento que veio para nós, essa pandemia, e se a geração dos meus filhos, dos seus filhos, ou dos nossos netos, eles vão poder estar muito mais atentos em relação a isso, porque a minha geração não está. Essa geração que o presidente briga porque o outro falou o negócio. As pessoas estão usando esse lado político para uma coisa que é muito mais importante, que é a vida. Uma vida de uma pessoa vale mais do que ser presidente da República, mais que governador. O governador de São Paulo, lá, abriu a geladeira, ele aparece para porra para dar entrevista. Tem muita coisa que eu não posso falar na televisão, tem muita coisa que eu... mas eu não deixo de falar. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento, que a gente tem que tomar conta dos nossos pais. Eu tenho um orgulho do Júlio César incrível pelo que ele tomou conta da avó e da dona Leni. Eu aprendi isso para fazer para minha mãe, como o João Paulo, como todos nós. Então, você que está aí, você tem o dever, a obrigação de doar. Você tem a obrigação de doar. Você tem a obrigação de dar uma cesta básica. Você tem a obrigação de dar R$5. Você tem a obrigação, porque a gente precisa ajudar outras pessoas. Porque você não sabe a dificuldade que esse país está enfrentando de não ter um respirador, de não ter um leito para sua família ficar, para o seu pai ficar, para sua avó ficar. E outra coisa, e não é só para as pessoas acima de 60 anos. O coronavírus ele pode pegar todas as pessoas. Você que fuma, você que realmente dá uma segurada. Eu acho que a gente precisa ter isso. As pessoas não têm o entendimento, nem os infectologistas sabem de onde vem. A gente tem que lavar as mãos, a gente tem que usar o álcool em gel, a gente tem que ter a nossa consciência. E o Guarani está dando, como o primeiro clube no país, né, a possibilidade de vocês terem o entendimento do que é você falar de futebol, da gente brincar, da gente falar daquilo que a gente conquistou como atleta, do Crespim, do Thiago, que estão trabalhando ainda, de você, que é um historiador do Guarani, das pessoas que estão junto com a gente, todos de máscara. A gente tem que ter um entendimento que a gente tem que doar agora. E parar no tempo e saber se a gente vai aprender a ser um ser humano melhor. A gente precisa ser um ser humano melhor, independentemente da sua idade, independentemente do seu credo, independentemente da sua grana. A gente tem que ser melhor. Ô, Netão, vou só te interromper aqui, porque a coisa ficou séria. Lucas Araújo, Lucas Pezão do Bugricast, meu grande amigo, tirou a mão do bolso lá, meteu a mão no bolso lá, tirou 5 cestas básicas para doação também. Parabéns. Muito obrigado, Pezão. Obrigado. Vou pagar um pouquinho de quem nos paga aqui. Cervejaria Brahma. Gostaríamos de agradecer todo o suporte da Brahma por levar o entretenimento para dentro da sua casa. Aliás, entretenimento no momento de pandemia. Olha que gostoso. Você está aí na sua casa, podendo curtir a live do Guarani, graças também à Brahma. Lembrando que a Brahma está doando 1 milhão de álcool em gel para hospitais públicos. E você sabia que o álcool retirado da Brahma Zero é a matéria-prima que acabou se tornando álcool em gel? Brahma, grande Brahma. Clube da Picanha Trend, as melhores picanhas do mundo entregues na sua casa. Para fazer o seu pedido é fácil. É só posicionar o celular lá no QR Code, está no cantinho da tela, e faça o seu pedido. Você tem 10% de desconto usando o código LIVE do Bugre.
E a Calmon Stores, a loja número 1 do Brasil em shorts, está presenteando a família bugrina com 20% de desconto em todo o seu site. Usando o cupom Live do Bugre e mais. Você comprando 3, você paga somente 2. Acesse aí, calmonstore.com.br. Vamos lá, depois que o Netão, depois do seu apelo, as doações não param de cair. Valeu, viu, meu velho? Valeu. A gente é isso, né? Solidariedade acima de tudo. Né? Porque, assim, eu acho que o povo sertanejo que está fazendo as lives com a Brahma, que está muito bonito, diga-se de passagem, né? E eu já falei isso no meu programa, nos Donos da Bola, já falei no Baita Amigos. Os caras ficam enchendo o saco do Gustavo Lima, porque ele encheu o pote. Deixa lá, Netão. Não, assim... Cuidado, Netão, Não, cuidado. eu vou falar uma coisa. O que a gente tem que ver, qual que é a situação que as pessoas... O que ele fez? Pô, o cara doou 500 mil reais... Netão, a gente no programa pede para a gente não abordar o tema. Não, tudo bem. Mas ele já doou 500 mil reais, ele já doou 23 casas. Pô, será que a gente não pode doar? Será que a gente não pode fazer as coisas por bem? E parabéns à Brahma, que está fazendo para todo mundo, que isso é muito importante. É o primeiro clube a fazer, foi o Guarani, juntamente com a Brahma. E isso é importante para todos nós. A gente está doando para as pessoas. É o fazer o bem sem olhar para quem, né, Neto? Sem olhar para quem. Amanhã podemos ser nós, né? Exatamente isso. E espero que a gente possa ter esse entendimento todos nós, como ex-atletas, como político, como tudo. Quando você fez o gol lá no Morumbi de bicicleta, você saiu gritando, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, né? Você é foda mesmo. Você começou a falar, a família Marconato está doando mais R$ 1.500 aí. É assim que vai indo, devagarzinho a gente vai indo. E a gente pedindo com amor, né? A gente pedindo com amor. Se cada um der R$5, a gente vai pedindo com amor para que as pessoas... Imagina só, você chegar em casa... Eu não quero falar muito, não, eu já falo demais. Imagina você chegar em casa e seu filho não ter arroz e feijão para comer. Imagina você chegar em casa, sua mãe não ter um óleo para... Imagina você para fritar um ovo. Então, 5 cestas básicas que esse menino doou agora, ele ajuda mais de 50 pessoas. Com certeza. Mais de 50 pessoas. Então, se todo mundo puder doar uma cesta, já está ótimo. Ricardo Moisés, presidente do Conselho de Administração do Guarani, eleito aí para um triênio todo de gestão. O que a torcida do Guarani pode esperar desse triênio com o seu comando no Conselho de Administração, Ricardo? Ortiz, antes só de responder essa pergunta, queria mandar um grande abraço para o Rosolém Turismo, responsável pelo transporte do Guarani, das equipes da base, profissional. Um grande abraço aí. E obrigado por tudo que você faz pelo Guarani. Vamos aproveitar para mandar mais um abraço também? Vamos. A gente estava esperando aqui o nosso querido centroavante Luizão, né? Sim. Luizão, o terror do Chiqueirão. Luizão teve um probleminha, acordou febril, Luizão. Entrou em contato com a gente, avisando que não poderia vir por estar febril. Um abraço, Luizão. Grande abraço, Sapo. Se recupera aí, volta logo. Fala para mim, o que a torcida deve esperar desse triênio? A torcida pode esperar um Guarani muito guerreiro, muito competitivo, dentro das nossas limitações, mas um time que vai sempre mais longe no campeonato. Então, desde o ano passado, onde a gente fez o resgate da zona do rebaixamento e terminamos o campeonato muito tranquilo com o professor Carpini. Esse ano, onde ninguém acreditava no Guarani, eu e o Michel Carpini fazendo reuniões diárias, muito bate-papo. Vamos falar também, né, da situação do Michel Alves. Michel fantástico, profissional fantástico. Conversamos, falando assim, a gente tem um orçamento enxuto e a gente vai montar um time competitivo. Bater um papo com vocês dois agora, vamos lá. O Ricardo me contou uma coisa aí, há um tempo atrás, numa das entrevistas que ele me concedeu, Carpini, eu queria confirmar agora. Vocês dois, coincidentemente, têm mais ou menos o mesmo tempo aí à frente, cada um na sua área. Pode falar. Posso só te cortar aqui, que tem um grande amigo aqui que não está conseguindo, acho que, fazer a doação diretamente, acho que é no É só apontar o QR Code lá. Mas ele mandou uma mensagem no celular aqui, ó, para pedir que o Açaí Frutali está doando 20 cestas básicas. Olha lá, Açaí Frutali, 20 cestas básicas. É bom pra caramba, velho. Açaí é 20 bom. cestas básicas, Açaí Frutali. 20 cestas básicas do Açaí Frutali. Muito obrigado, Açaí Frutali, de coração. Agora eu quero fazer a pergunta para vocês dois aí. O Ricardo me contou uma história de que assim, o Thiago Carpini era auxiliar técnico fixo da diretoria do Guarani. Para tudo.
Augusto Amaral, de lá de Barcelona, está nos doando 15 cestas básicas. Muito obrigado, Augusto. Lá em Barcelona, curtindo a live do Guarani Futebol Clube. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E aí o Ricardo me contou que nós vivíamos um momento difícil, nós tivemos a substituição de 2 treinadores, né? E ele me contou o seguinte: Ortiz, entrou um treinador que estava saindo na minha sala e ele falou para mim assim, eu não tenho mais nada para tirar desse elenco, eu estou indo embora. E aí entrou um maluco na sala logo atrás dele e o presidente perguntou para ele assim, e aí, o que faz? Não, eu tenho a tirar. É verdade isso, Carpini? Conta essa história para a gente. Eu já estava convivendo com o grupo há 40 dias, né? Eu vim para ser auxiliar da casa, então eu sabia, eu tinha o entendimento que era possível a gente sair daquela situação. Eu vi a qualidade no grupo, assim, não vou dizer que as coisas não aconteceram, que foi da maneira certa ou errada. Desculpa. 10 cestas básicas do Grupo Unidos pelo Bugre. Obrigado, Bugrinada. Bacana. Tamo junto, pô. É a gente, pô. É nós. Manda aí. Legal, né? Parabéns à iniciativa de todos que estão participando das doações. Acho que isso, como o Neto frisou no começo do programa aqui da nossa live, é o mais importante. Eu falei com o Ricardo, nós tivemos uma reunião junto com o conselho, né? E eu já estava convivendo há um tempo com esses atletas. A gente sabe que, como auxiliar técnico da casa, a gente tem as nossas opiniões, mas não temos às vezes tanta voz ativa, né? Então, a partir do momento que eles me deram a oportunidade, o desafio era grande e a gente sabe que nesses maiores desafios são as melhores oportunidades. Eu encarei dessa maneira. Tinha meus pensamentos, a minha maneira de pensar um jogo bem jogado. A gente conversava muito, principalmente com os atletas que ficavam fora de relação. Vai ter que falar mais, hein? O Grupo Renova Guarani doando mais 20 cestas básicas agora para a gente. Valeu, bacana. Pessoal do Renova. Então eu falei pela grandeza do clube e pelos atletas, nós tínhamos, claro, nossas limitações, isso é fato, isso a gente internamente nós sabíamos disso, mas acho que era possível superá-las, né? Ainda faltavam aí pelo menos um turno de competição, claro que era muito difícil. Se eu não me engano, a gente tinha em 18 jogos 2 ou 3 vitórias, então a gente precisava em 18 jogos de 6 ou 7, né? E no retorno de Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil você pontuar do que no turno. E a gente conseguiu, se eu não me engano, 7 ou 8 vitórias, mais alguns empates, e até com uma certa antecedência deixar o Guarani no mínimo na Série B, né? Pela grandeza que tem esse clube, acho que era o mínimo que a gente podia fazer. E eu dou todo o crédito aos atletas. Acho que quando as coisas engrenam, o meu papel é atrapalhar o mínimo possível. Cara, assim, eu ouço muito você dizer que a gente conseguiu um acesso. Eu também usava essa expressão. Sim, a gente conseguiu um acesso da C para B. Da C para B. Eu vou contar mais um bastidor. Conta, gosto quando o Ricardo solta. 2 jogadores pediram para falar comigo. E subiu o Crispim e o Luiz Gustavo. Presidente, acredita no Carpini. Ele vai ser nosso treinador. Olha só. E mexeu comigo a fala desses 2 jogadores, do Crispim e do Luiz. E essa história sua tirou 5 cestas básicas da página Zona Bugrina do Guarani lá no Facebook. Legal. E eu acho que esse episódio foi até depois da nossa primeira vitória contra o Londrina aqui, né? Porque eu e o Ricardo assumimos praticamente junto essa empreitada aí, né? Quando ele estava assumindo a presidência. Foi um jogo contra o América Mineiro, né, lá em Belo Horizonte. Foi sua primeira, né? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ficar no campo mesmo como treinador. Antes eu tinha sido auxiliar do 15 de Piracicaba e no Botafogo da Paraíba. Um abraço para a galera aí de Piracicaba, da Paraíba, João Pessoa, com o professor Evaristo Pisa. Um abraço para o Evaristo também, outro grande bugrino. Um grande amigo, um grande professor, um cara que eu aprendi muito, tenho uma gratidão enorme por ele sabe disso. Um abraço, tenho certeza que está nos acompanhando. E ele nunca tinha sido expulso, então nunca me deu a oportunidade de ficar ali na beira do campo. Então foi uma estreia contra o América Mineiro, então foi aquele friozinho na barriga, mas eles me deixaram muito tranquilos e as coisas, graças a Deus, caminharam de uma maneira muito positiva. Ô Netão, Big Burger, lá da sua terra, Santo Antônio de Posse, está doando 5 cestas básicas pra gente. Muito. Acho que é da minha sobrinha, eu acho que é VIP. VIP? É Big Burger. Ah, da Posse? Então vamos aí, o pessoal de Santo Antônio de Posse, Amparo, Serra Negra, Olambra, por favor, vai ajudando a gente aí. Muito obrigado, a gente só pode agradecer, muito obrigado do fundo do coração. Ô Thiago, o Crispim, vamos lá pro Crispim. Crispim, o time naquela primeira do Carpini, pegando a linha do que ele está falando aí, deixa só eu pagar, 3 que estão nos pagando aqui primeiro, vamos lá. Primeiro agradecendo a Vibank, soluções financeiras 100% digital, patrocinador master do Guarani Futebol Clube. Asa Alumínio, desenvolvimento e extrusão de perfis de alumínio para indústrias
e Construção Civil, também patrocinador oficial do Guarani Futebol Clube. E a Pet Shop do Oliveira, banho e tosa com serviços de taxi dog, rações, acessórios, atendimento veterinário e disque entregas. Pet Shop do Oliveira. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela confiança nesse projeto e pelo sucesso da live do Guarani Futebol Clube. Crispim, vamos lá. O Guarani entrou em campo comandado pelo Thiago Carpini. O time até então vinha numa campanha ruim, com atuações ruins e tal. E naquele primeiro jogo, já contra o América, lá em Minas, o time mudou visivelmente o comportamento. O que aconteceu naquele momento para que vocês entrassem em campo com outro comportamento? Mais uma, Descubra Bar, doando 50 litros de álcool em gel. Grande Raul Gaguinho, grande abraço, meu amigo do Descubra Bar. 50 litros de álcool em gel. Repete para mim, por gentileza. Lúcio Veículos doando 10 cestas básicas. Muito obrigado a todos eles também pela doação. Eu quero meu estagiário funcionando, hein? O estagiário está dormindo lá, hein? Daqui a pouquinho o estagiário vem com mais pergunta lá do nosso internauta. Mas o que aconteceu para o time mudar aquela postura naquele momento, logo de cara? Antes de responder a sua pergunta, eu queria aproveitar e dar os parabéns para o Vitor Hugo, filho do Dr. André Torquato, está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe muito, tá? E aproveitando a pergunta, voltando no assunto, né? Parabéns para o Andrezinho, né? Parabéns. Pai do Vitor Hugo, defendeu o Guarani em tanta roubada já, né? Verdade. Aproveitando o assunto que o Ricardo tocou, não sou muito de tocar nesse assunto, mas a gente via, né, aqui no elenco, né, que tinha um cara que podia nos ajudar, que é um cara que vivenciou, né, a bola, um cara que jogou, um cara que entendia a linguagem do atleta, né, que é o caso do Carpini. A gente viu nisso, viu, né, essa qualidade nele, viu que podia ajudar, e não foi à toa que desde do jogo contra o América Mineiro, a nossa postura dentro de campo mudou, mesmo com a derrota, né, a gente já tinha criado uma esperança na cabeça que é uma coisa que podia dar certo, né, onde a gente tinha uma chance de 90%, se eu não me engano, de cair, porém no jogo seguinte contra o Londrina, foi uma história completamente diferente do que a gente vinha jogando, né? Completamente diferente do nosso resultado, que foi o jogo, foi a vitória contra o Londrina de 1-0, e a gente pôde dar essa sequência, né? Eu não costumo falar no individualmente, mas o coletivo pôde abraçar a ideia do Thiago, né? E a gente pôde dar sequência no que ele vinha pensando como jogo, e tanto é que, graças a Deus, a gente pôde livrar com algumas rodadas de antecedência, né, que era uma coisa que praticamente impossível, né, para quem estava de fora, né, para o torcedor que não acreditava mais, né, cobrava muito o nosso elenco, né, que realmente tinha nomes muito grandes no cenário do futebol, mas graças a Deus, claro, com a ajuda do Carpini, a gente pôde dar a volta por cima e livrar desse rebaixamento, que seria uma marca negativa não só para os jogadores, mas como para o Guarani, que merece estar no maior cenário do futebol. Deixa eu só agradecer aqui a um grande amigo, Daniel Emídio, do Rei do Reparo, lá de Ribeirão Preto, doando 10 cestas básicas para a gente também. Quero ver aumentar esse lance na camisa do Crispim também no leilão. Tá aqui, ó. Mais 10, 20 cestas básicas do Daniel Emídio, do Rei do Reparo, lá em Ribeirão Preto. Tem também a Casa do Reparo aqui em Campinas, hein? Um abraço, Daniel. Abraço, Emídio. Oh, que coisa linda. Torcida Fúria Independente do Guarani Futebol Clube. Parabéns para a Fúria. 30 cestas básicas doadas pela Fúria. 10 cestas básicas doadas pela Jovem Guarani. Grande abraço para os meus irmãos da Fúria, meus irmãos da Jovem. Um abraço para os irmãos da Guerreiros da Tribo também. Tá faltando a Guerreiros, Indião. 10 cestas da Guerreiro. Vamos lá. Tem mais Fala, uma presidente. doação aqui. Soccer Lab, Gestão e Marketing, doando 5 cestas básicas. Soccer Lab, Gestão e Marketing, doando 5 cestas básicas. Grande, grande. Vamos lá, o estagiário quer trabalhar. Estagiário, manda pergunta pra gente. Esse povo tá muito acomodado aí na internet. Aí. Ninguém faz pergunta, pô. É bom reforçar também para a torcida mandar através da hashtag BugriBramaLive. BugriBramaLive. É isso aí. A pergunta agora do Douglas Júnior vai para o Júlio César. Como é que foi jogar uma Copa do Mundo representando o Bugrão nessa Copa? Né? Como é que foi para você jogar uma Copa do Mundo sendo jogador do Guarani? Na verdade,
Não tem. Aí, Julião, eu chamei aqui, ó, o Indião da Guerreiros da Tribo, o presidente da Guerreiros da Tribo, a Guerreiros doando 10 cestas básicas. Parabéns, obrigado. Agora fala pra gente da emoção de representar o Guarani lá na Copa. Valeu, Indião! Na verdade, eu fui convocado para a Seleção Brasileira em 86, a qual tinha 5 grandes zagueiros na época, né? Tinha o Oscar, Edinho, Mauro Galvão, Moser e Júlio César. Mauro Galvão no Inter, Júlio César no Guarani, Oscar no São Paulo, Edinho na Udinese e Mauro Galvão no Inter de Porto Alegre. E quando a gente se apresentou na Toca da Raposa em Belo Horizonte, aí começaram as avaliações de teste, avaliações da física, técnica, tudo tal. E aí se falava em corte, falava em Júlio César. A Júlio César vai sair, vai ficar os 4. E minha mãe, na época, falava, pô, filho, mas estão falando que você vai sair. Eu falei, mas se tiver justiça aqui dentro, eu não saio. A qual o Tele tinha dado uma entrevista já, falou que ia jogar os melhores, que tivesse no melhor momento, ia jogar. E aí, naquele momento ali, nós fizemos uma avaliação de um teste de estaca, né? Porque na época tinha forca ainda. Então, você pulava 3, 4 estacas que vinha na cintura aqui, e no final você cabeceava a bola. E ali foi a sequência dos 5 zagueiros. Aí chegou na final, só ficou eu e o Moser. Aí o Moser passou, conseguiu raspar a cabeça na bola, e eu vim com a força divina de Deus, que Deus me deu naquele momento, a força. Eu dei uma cabeçada na bola, que a bola enrolou, rodou na forca. E a partir dali o telefone Santana falou assim, pro Gilberto Tim, quem é o melhor? Fisicamente, tecnicamente eu sei quem é o melhor. Eu quero saber de você fisicamente, que é seu preparador físico. Ele falou, não tem jeito, é o Júlio César. O Júlio César tá voando. Então, tira o Mauro Galvão e vamos embora, Júlio César. Aí eu me apresentei, vamos embora viajar para o México. E chega no México, começa todas as partes finais, né, de treinamento, de avaliações, para ele poder definir o time realmente que ia fazer a estreia dentro da Copa do Mundo contra a Espanha. E aí, na semana final, ele me deu a camisa como titular, me deu o colete. E aí eu até brinquei com o Júnior o capacete. Falei, Junião, nunca mais. Aí eu peguei aquela camisa e falei, pô, não vou deixar passar. Mas, enfim, aí fiz a semana toda como titular. Aí, no domingo de manhã, que o jogo nosso lá era meio-dia, no horário do México, e 3 horas da tarde aqui no Brasil. Quando foi, acho que umas 10 horas, 8 horas da manhã, o nocaute Jaque, o falecido nocaute Jaque, bateu no quarto, estava eu, Sócrates e Josimar no quarto. Aí o nocaute falou assim, ó, o senhor Tele está te chamando. Aí o Magrão estava no quarto e falou, ih, foi sacado. Sacou. Foi sacado no último minuto. Eu falei, não é possível. Bom, eu cheguei na salinha do senhor Tele, ele falou, senta aí. Eu falei, pois não. Ele falou, eu dormi à noite, e foi desse jeito. Ele falou, dormi, pensei muito. Você é um garoto jovem, você treinou a semana toda no lugar de um tremendo zagueiro que é o Oscar, que vem de Seleção Brasileira 78, 82, capitão. E eu pensei melhor, eu vou entrar com o Oscar. Eu falei, o senhor não vai fazer isso. Eu falei, não, pode me colocar que eu estou firme, eu vou dar conta do recado, eu estou preparado, eu quero ser o titular. Ele me deu a mão e falou, vamos embora para o jogo. Então, é o teste psicológico, né? Naquele momento, se eu falar, professor, tudo bem, o senhor que sabe, tal, ele já tinha me sacado na hora. Eu estou agora com 50... Quantos anos você tinha agora? 22 para 23. Diferente, né? E aí, eu peguei... E aí, fui para o jogo, tal, tudo, fizemos a emoção, né, que é tremenda de você vestir uma camisa brasileira, da Seleção Brasileira, e na época, nos campeonatos nacionais, não cantava o hino ainda, né? Então, quando você coloca uma camisa da Seleção Brasileira defendendo o seu país, saber que a nação toda está ali prestigiando e vendo aquele momento, é uma sensação muito grande, uma emoção fantástica. E além disso, e saber que eu estava, Campinas inteira estava parado para aquele momento, né? Porque era o único jogador de Campinas que estava representando Campinas naquele momento, porque
jogando no Guarani, fui convocado para a seleção pelo Guarani. Teve um término da seleção brasileira, eu voltei para o Guarani, ainda joguei o derby aqui, e que nós empatamos 1-1, 1-1 no derby. Não sei se você estava aqui já em 86, você estava, né? Em 86. Fiz o gol lá no fundo. Lá, eu estava na arquibancada. Eu fiz um gol contra, que o Sidmar saiu na bola assim, não pegou, a bola bateu na minha canela e entrou. E aí eu fui, o escanteio batido, você bateu o escanteio, eu subi no segundo pau e fiz gol de cabeça. Então, assim, a sensação é única. É única de você disputar uma Copa do Mundo, né? Principalmente com aqueles jogadores que tinha na Falcão, Leão, Sócrates, Casagrande, Miller, Careca, Toninho Cerezo, aquela geração, o Júnior, o Capacete, Branco, Falcão, Éder. Então, toda aquela nação ali para mim, que fui Gandula no Noroeste, que trabalhei com Gandula e catei bola para Jorge Mendonça, para Leão, caramba, e depois acabei jogando com todos esses grandes jogadores. Então, é inesquecível jogar uma Copa do Mundo, participar da Copa do Mundo. Só quem participou mesmo e teve a oportunidade para saber o que eu estou dizendo, né? Então, eu fico muito feliz, sou muito grato pela minha carreira, muito grato por tudo que aconteceu comigo dentro do Guarani, que me proporcionou tudo isso aí e que eu tentei retribuir da melhor maneira possível para que o Guarani pudesse dar sequência em tudo isso. Júlio, desculpa só cortar ali, Ortiz. Eu não conheci os detalhes dessa história. Eu gosto muito de ouvir isso porque há um tempo atrás eu falei algumas coisas sobre categoria de base e eu vi desde quando você chegou que você falou que veio para o Juvenil C, mas sonhava em jogar no A. Sim. Né? Depois, com 22 anos, prestes a sair de um jogo importante de Copa do Mundo, você falou, não, estou pronto, eu quero. Tanta coisa você falou em tão pouca idade, porque você tinha sonhos, você tinha os seus objetivos, você sonhava em estar no A do Juvenil, estar no profissional do Guarani, o Neto pulava o muro no social para ver o profissional jogar. Então, assim, é o que eu falo às vezes, de pagar o preço, né? Não querer só o status do atleta, mas pagar o preço por isso. Você saiu da sua casa, sem a sua mãe saber, dormiu na portaria, então você colheu tudo aquilo que você plantou. E eu acho que são esses pequenos detalhes, mas que são muito grandes, que em algum momento dessa caminhada, a categoria de base ela perdeu. É isso, eu acho muito esse testemunho da sua vida, da sua carreira, eu acho isso muito rico. Né? Espero que todos os atletas de base do Guarani aqui, que eu falo do Guarani porque é o meu clube, é onde eu defendo, é onde eu cobro muito eles isso, esses atletas que estão em transição, que eles têm que sonhar em jogar aqui. Então isso, na época, gerou muita conversa, mas eu não mudo o meu ponto de vista e acho que a sua história é muito o que eu quis repassar para eles, que é importante sonhar e que você colheu aquilo que você plantou, mas você pagou um preço. Vamos começar. Vamos continuar esse papo daqui a pouco, A colocação foi perfeita. Eu vi essa entrevista, foi perfeita. Ô, João, eu passei pela categoria de base e essa colocação foi muito boa. Vamos tocar essa resenha daqui a pouco, porque a gente está aqui, ó, 1, 2, 3 pratas da casa aqui, 3 jogadores de seleção brasileira, 3 craques de bola, mais um campeão brasileiro, mais o herói do derby, mais outro herói do derby e tal. Vamos pagar primeiro quem está nos pagando, vamos dar uma respiradinha e a gente volta já já. Pera aí. Agradecendo aqui a Marcelo Caminhões, as melhores marcas em caminhões, patrocinador oficial do Guarani. A Luan, reciclar é o caminho para um mundo sustentável. Cena 3, a Luan também patrocinador oficial do Guarani, viu? Cena 3, gostaríamos de agradecer todo o suporte da Cena 3 Cenografia, agradecer por essa linda qualidade, estrutura, todo esse cenário maravilhoso pela Cena 3 aqui montado, na live do Guarani Futebol Clube, agradecer a J. César Veículos, a Claro, qualidade internet, link dedicado da Claro, garantindo a live do Guarani Futebol Clube, e a Sedma Group, agradecendo todos vocês. A gente vai para um rápido intervalo, 3 minutinhos, e a gente volta já já. Tempo para a gente respirar e voltar falando de base do Guarani. Acordo feliz para vir aqui no ano. Eu quero ser doutora. E eu espero que eu fique aqui até o último ano e a minha mãe não me tire daqui. Às vezes eu levo presente, a gente ganha lembrancinha. O ano é legal. ANA significa Associação Nazarena Assistencial Beneficente.
e tem como principal objetivo fornecer transformação social, amor e cuidado para as crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Primeiro, a ANA identifica a área de risco, se organiza com seus colaboradores, assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais, se estabelece em sedes físicas e então desenvolve programas pedagógicos e socioeducativos, atividades esportivas e lúdicas, oficinas, cursos livres. Além de oferecer refeições completas. Todos os educandos estão matriculados no ensino fundamental e no contraturno da escola se dirigem até a unidade da sua região e participam das mais variadas atividades. Muito mais do que lazer, elas criam laços, fortalecem vínculos, aprendem sobre cidadania, valores, recebem atenção, carinho e são respeitadas em sua individualidade, de maneira completamente humanizada. É como se existisse um portal. E então, elas têm acesso à cultura, arte, criatividade, imaginação e expressão de sentimentos. A ANA depende de pessoas e instituições que lutam por justiça social e conta com a colaboração de voluntários, doadores e padrinhos que se comprometem financeiramente com essa causa. Ao longo de mais de 30 anos de história e 3 unidades estabelecidas, milhares de crianças passaram pela ANA, se tornaram pais, mães e assim seguem em frente, sem objetivos financeiros, apenas levantando a bandeira da educação, do amor e da proteção às crianças que mais precisam. Conheça mais, apoie e surpreenda-se. Estamos de volta ao vivo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas, o único estádio campeão brasileiro no interior do Brasil. Esse é o nosso Guarani Futebol Clube. Eu faço um pedido importante agora para o torcedor do Guarani. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse o site sociocampeãogfc.com.br, faça a sua adesão e ajude o Guarani nesse momento difícil. O Guarani está passando por uma situação tão complicada quanto todo o Brasil e todo mundo, e ele precisa de você, torcedor do Guarani. Para que a gente possa revelar novos craques, novos João Paulo, novos Júlio César, novos Netos e tantos outros grandes craques que saíram daqui. Amoroso, grande abraço, Márcio Amoroso, canelinha fina, meu grande amigo. Agora o assunto é categoria de base. Vocês vão conversar entre vocês aí, porque vocês moraram muito embaixo de alojamento aqui. Vocês pegaram muita bola de gandula. O João puxa a conversa lá, João. É, realmente, né? Morei aqui debaixo da Vitalícia aí, muito tempo, né? 3 anos ali debaixo e foi muito legal, um ambiente legal nós tínhamos, né? Neto, Júlio. Eu cheguei depois do Júlio, né, Júlio? Você também deve ter morado aqui debaixo, Neto. Certeza. Neto, jogamos junto. Morei ali, 10 então. anos aqui debaixo. Quem conheceu o Sarubi? Todos, acho, né? Todos. Todo mundo, né? O Sarubi foi um dos maiores de todos os tempos. Todos. Ninguém foi. Sarubi era uma figura, né, Neto? A verdade é assim, da divisão de base do Guarani, como eu me tornei um jogador famoso, João Paulo, Júlio César, mas tinha gente melhor que nós, hein? Meu Deus do céu. Tinha um zagueiro que eu gostava, que era o Celso. Celso. Celso jogou. Everaldo, Alex, Paulo Sérgio, Frank. É. Então o Guarani foi uma. O Frank só derrubou a trave. Né? Mas o Guarani foi uma. O Guarani foi uma espécie. E gostaria que voltasse isso, e aí o Thiago. O Carpini tem toda a razão. Hoje essa molecada é muito perna, não joga nada, é uma máscara danada, é uma falta de respeito com os profissionais, é uma falta de respeito com os fundamentos que precisa ter. Eu cansei de fazer fundamentos aqui com bolinha de tênis, com bolinha de borracha, com bolinha de ping-pong. Eu cansei de virar a bola de um lado para o outro.
Eu cansei de de treinar na pista que tinha aqui. A pista que tinha aqui, né? Eu cansava de bater faltas aqui. Para vocês terem ideia, eu pegava bolas para o Jorge Mendonça bater falta. E eu me tornei um dos maiores cobradores de falta do país. E eu devo aos fundamentos que eu aprendi aqui. Que era o quê? Passar a bola. E o Guarani foi um dos clubes mais importantes e continua sendo. Eu sei da situação de todos os clubes de futebol brasileiro. A dificuldade de se ter isso, mas eu acho que a grande força do Guarani foi, sem dúvida, uma das divisões de base. E sem falar do Evair, né? Sem falar do Sereno, que foi um jogador espetacular. Volante moderno. Um volante moderno da nossa época. Sem falar de muitos outros, do Paulo Sérgio, do Derval, que foi um jogador que eu aprendi muito com ele, bater na bola. Com o Derval. Ariovaldo, lateral esquerdo. Ariovaldo, lateral esquerdo, lateral esquerdo e lateral direito. Então a base do Guarani sempre foi forte. Ela sempre foi fenomenal. Ela sempre foi referência para o mundo. Se você imaginar que jogadores como Júlio César, como Amoroso, como Luizão, né, como Evair, todos eles vieram da base de João Paulo, que jogaram fora do país e que fizeram sucesso, a base do Guarani é a estrutura para que tudo possa ser resolvido. Aí tem que ser uma forma de planejamento. E tudo que o Carpini falou, ele está correto. Eu ainda penso mais. Eu acho que jogadores de hoje, que são profissionais, eles não têm fundamentos que deveriam ter, coisa que nós tivemos, e muito aqui. Eu acho que o Guarani foi e tem que voltar a ser. Né? O Guarani não pode pensar em permanecer na primeira divisão, o Guarani não pode pensar em subir para a primeira. Não, o Guarani tem que pensar em título. O Guarani hoje está preparado para, se voltar ao campeonato, para ganhar do Botafogo e Ribeirão, para ganhar do São Paulo aqui e para brigar com o Red Bull Bragantino para disputar o mata e para ir para ser campeão paulista. Não é só o derby. O derby foi muito importante. Muito importante. Mas o mais importante é você ganhar o título paulista. É óbvio que para o torcedor é importante você ganhar o derby e do jeito que foi. Né? Mas o Guarani, como há muitos anos, não tinha possibilidade de disputar um título paulista. E eu tenho certeza que com essa rapaziada aí pode acontecer. E em relação à divisão de base, ninguém foi mais perfeito que o Guarani. Na época de base de vocês, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, não tinha essa sopa de letrinha que tem hoje. Desculpa, eu fui campeão paulista em 82 pelo Guarani, campeão paulista juvenil. Né, eu fui artilheiro com mais de 25 gols. E aí, quando a gente jogava, a gente falava Campeonato Paulista, João, a gente falava Paulista. Brasileiro, era brasileiro. Hoje a gente fala essa sopa de letrinha. A gente precisa tirar o Guarani dessa sopa de letrinha, né, João? Né, Júlio? Não, quando se fala de categoria de base, eu sou um cara, acho que não só eu, como todos os profissionais que aqui estão, eu sou apaixonado por base. Eu acho que a base é a base de tudo. E por isso que o nosso futebol hoje, o futebol brasileiro, no modo geral, a gente vê muitos jogadores com muita dificuldade, com muita... Entendeu? Às vezes, pela evolução que o futebol teve hoje, taticamente, maneira de mudar, de se comportar dentro do campo, da maneira que você tem que fazer com recomposição de posições, ela evoluiu bastante. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que o ser humano, o jogador, né, falando do jogador de base, ele perdeu a essência, perdeu a fome, a vontade de aprender. Como o Neto falou, eu com 16, 17 anos, Zé Duarte, profissional, treinava às 9 horas, Zé Duarte falava assim, eu quero ser 7h30 dentro do campo. Aí eu subia para cá, 7h30, perna direita, perna esquerda, domínio, cabeceio, veio aqui, chuta. A gente fazia tudo, cara. Então a gente tinha vontade de sair, tinha profissionais que queria trabalhar e queria ensinar. Entendeu? Hoje não é só porque o profissional de base vem ali, cumpre o seu papel, carga horária. Não, já deu, vamos embora. O jogador hoje não pode mais ficar treinando uma falta porque vai estressar, que vai estirar, que carga de trabalho. Para, gente. Come bem, dorme bem, treina bem, está bem preparado, ganha bem. Tem que jogar. Tem que jogar. Eu vejo aí, às vezes, comentários, às vezes eu vejo o programa do Neto, que a gente acompanha. Mas, 3 jogos na semana é muita coisa. Que muita coisa, cara. É só se você se cuidar, se preparar
E a alimentação adequada que tem hoje, dentro que a fisiologia do futebol ela traz isso aí, você recupera todos os atletas. Basta ser profissional e saber onde que cada um daqueles atletas querem chegar, cara. A gente vê hoje o Flamengo, né? Fala, o Flamengo tá bom. Os jogadores que estão no Flamengo, a maioria deles foram renegados. Os jogadores que passaram por outros clubes aí e tiveram uma temporada horrível. Mas com comandante, com cara capacitado dentro, com filosofia de trabalho diferente e de não poupar ninguém e dar condições para isso, você consegue atingir e ter um conjunto que é hoje que o Flamengo tem. Todos os jogadores jogam sempre. Não tem esse negócio de ficar revezando. É lógico que você trabalha com um grupo de 25 jogadores, 30 jogadores, faz parte, mas ali você tem ele como treinador, a pessoa como treinador, ele tem que ter a base do time dele. A base são 10, 8, 9 jogadores que tem que rodar e que tem que estar jogando sempre. E importante, em cima do que você falou, Júlio, eu vejo às vezes a gente tem uma eterna discussão com a parte da fisiologia, com o preparador físico, que a gente respeita demais. Um abraço para o Léo, para o Fernando, nossos preparadores, fisiologistas. Mas eu vejo alguns aspectos que têm o mesmo ponto de vista que você. Nós estamos em fevereiro, no início da temporada, o cara já quer poupar. Desculpa, mas assim, eu venho de um tempo um pouco mais antigo, vocês um pouco mais ainda, e eu acho que é muito em cima do que você falou. O futebol, ele mudou muito os conceitos táticos, a parte técnica, a parte tática, plataforma de jogo, tá tudo muito bonito, mas é igual antigamente. O que não muda? A essência. É o drible, é o passe, é o gol, é o improviso, é o que ganha jogo, é o drible, é o lance do João Paulo, é o que o Neto fazia, o que o Medina, a bicicleta do Lucas. Isso a gente não treina na parte tática, isso é o eu, é o algo maior de cada um. É isso que nós precisamos ter mais e que acho que eu vejo que na época de vocês tinha-se muito mais, né, jogadores com essa capacidade, não sei se talvez com mais liberdade, e o que eu procuro passar para eles é isso. A gente tem que ter um comprometimento sem a bola, mas com a bola eu quero muito que eles joguem futebol com alegria, um futebol envolvente, que eles façam, que eles tentem, que eles errem, mas que eles continuem fazendo. Sem a bola, cada um sabe o seu comportamento que a gente tem que cumprir, mas com a bola a gente precisa jogar, a gente precisa do drible, a gente precisa do improviso, é isso que ganha jogo. Exatamente. Só matando, fala. Projeto Buguinho, o André Ceará, do Ouro Verde. Grande tá André doando 10 Ceará. cestas. Grande lateral direito. Grande André Ceará, campeão. Quantas cestas? 10 cestas. 10 cestas, André Ceará. Ó, tem muita gente. Eu estava sem o celular, que eu não costumo ficar com o celular quando eu estou. Mas ó, o Carlos, a gente tem um grupo do 66, que a gente já está no 3º encontro. Né? Agradecer também ao Ricardo, o presidente, que doou as camisas para a gente. Está no 3º encontro. Eu encontro tanta gente, Caju, Pito, né? O Carlos, Robertinho, que foi um baita do atacante, todo mundo assistindo a live. Tem o meu querido André Ponciano, que está lá em Porto Alegre assistindo a live. Tem o Marcos Vinícius, a grande Marcos Vinícius, que é o meu comentarista do Baita Amigos, assistindo a live. Muita gente, a minha filha, a minha família toda assistindo a live, dando os parabéns para todos nós. Fico muito feliz com isso. Poxa, que bacana. Eu acho que isso é muito legal, essa interação das pessoas, de ter esse entendimento que o Guarani vem fazendo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Que bacana, que bacana. Só agradecendo aqui, mais uma vez a quem está nos assistindo, Ricardo. Nós temos o estagiário resolveu trabalhar agora. Tem mais uma doação. Pode falar, presidente. Equipe de base do Guarani, o staff da base, através do Pena, doando 10 cestas básicas. Olá, obrigado, Pena. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto sempre, desde sempre. É resenha boa, resenha da boa, com picanha da Trend, então, melhor ainda, né, Carpini? Essa picanha tá boa, hein? Boa demais. Parabéns pro churrasqueiro aí, viu? Não lembramos de você todo tempo, toda hora que dá uma beliscada aqui. Guarda o meu aí. E, Ortiz, mais uma doação aqui da página Gols do Bugre. Gols do Bugre. Esse moleque é monstro, muito bacana, né? Acho que esse menino é um dos maiores bugrinos que eu conheço. Ele tá doando aquele amor que ele tem. 10 cestas básicas e tantos gols eu vi seu lá, né? Tô na página dele, do Júlio, vi do João, recentemente agora dessa história nossa. Então... A verdade, ele não sabe a emoção que ele proporciona para nós, o Gols do Bugre. Tem muito gol legal. De todos os jogadores. Quando você olha o gol do Wagner Mancini, você olha o gol do Bozó, você olha o gol do Careca, do Lúcio, do Júlio César. Bozó ainda não vi lá, hein? Ah, não? Não, ainda não. Nós vimos o gol do Bozó agora. Você fez gol em derby? Medina fez. Bozó, quem fez gol em Libertadores aqui, Bozó? Eu
Eu fui Somos artilheiro. dois, hein? Eu fui artilheiro. Quantos gols? Um, né? Fiz 3 gols. A cavada. Três. Mentira. A cavada foi qual jogo? A cavada. Cara, essa resenha é Aquele pesada foi no demais. Morumbi, aquele foi no Morumbi. É pesada demais. Vamos botar o internauta na roda que o estagiário resolveu trabalhar finalmente. Manda aí, estagiário. A pergunta vai em cima disso mesmo, a Libertadores. Guarani é um dos únicos clubes do interior do Brasil que disputou, o único de Campinas. E como é que é, Bozó, jogar uma Libertadores vestindo a camisa do Guarani? E tem outra para você. Conta a história que você sentou na bola no jogo contra a Portuguesa. Ah, Jesus. Tava demorando, viu? Tava demorando para aparecer essa. Falar, pô. Olha, eu não tive o sabor de participar de uma Copa do Mundo que nem o Júlio, mas, com todo o respeito, a Libertadores da América, na época que eu joguei, eu acho que era uma pauleira do diabo, viu? Que os caras tomavam na veia, tomavam gluconergan, os caras tudo babando igual cavalo, velho. Os caras batiam na gente pra caramba. Os caras davam mesmo. Mas, olha, fizemos um grande papel. Fomos roubados contra o Olímpia lá. Tanto é que o Olímpia foi campeão. Eles empurraram o Neneca e o que é um grande ídolo nosso que está no céu. Nossa, o King era lá no céu, olhando pra gente agora, o grande Neneca. Da melhor qualidade. E o cara chutou em cima de um cara que o cara era menor do que eu. Estava jogando, eu não me lembro onde ele me fugiu. Ele jogou no lugar do Zenon. E nós perdemos lá de 2-1. Se nós empatássemos lá aqui, nós quebrava todo mundo. E aí perdemos o jogo e eles vieram aqui praticamente classificados. Mas Libertadores olha, tive o maior prazer. Eu joguei 11 clubes. Joguei em time grande, Atlético, tive em Flamengo. Mas o melhor time... O que o Júlio César falou, você conseguiu jogar em 11 clubes, cara. O João Paulo é muito filho da puta. Não vou falar nada, viu, João? Ô, Bozó, mas aí... Ô, Júlio, você tem algum problema? Não, eu joguei, bom. Eu joguei em poucos clubes. Mas isso é problema seu. Mas como a gente ia dizendo, eu joguei 11 clubes. Caramba. Brincadeira. Hã? Rodado, mas não ganhava nada. Ó, mais uma aqui, Bozó, tem que te interromper. A facção feminina da Guerreiros da Tribo está doando mais 10 cestas básicas para o Guarani Futebol. Obrigado, Ana. Deus que Deus já ajude. Falar no sentar na bola, Neto, posso contar essa? Mas é importante assim. Manda, Netão. Então vai. A gente tem... Para tudo. A gente tem o Carlos que toma conta dos encontros do 66, né? Que é o pessoal de 50 anos, 53 Netão, eu tenho que parar tudo, 10... Netão. Eu tenho que te parar. Vamos embora. A Fúria Independente, a diretoria atual da Fúria Independente está doando 1 tonelada de alimentos. Caraca, que beleza. Junto com o pessoal da velha guarda da Fúria Independente. Nossa, obrigado, Fúria. Legal. Obrigado, Dequinho. Obrigado, pessoal da velha guarda da Fúria Independente. Todos vocês. Um beijo no coração. 1 tonelada de alimento, cara. Beleza. Essa é a força do Guarani, né? Deixa eu intimar, tá no hino, né? Deixa eu intimar aqui também, estamos falando em torcida. Eu participo do grupo da família Bugrino. Ô, Simanco aí. Coça o bolso aí, vamos dar cesta básica aí. Pessoal, o pessoal do encontro da base do Guarani, que participa o Almir, participa Júlio, participa, a gente está doando 10, a pessoa está doando 10 cestas básicas também, o que é muito legal. Eu acho que assim a gente... Conhece o Cláudio Corrente? O Cláudio Corrente, lógico. Está doando 20 cestas básicas. Parabéns, Claudião. Só isso? Ô, Claudião, mete a mão no bolso aí, velho. Grande abraço. Vamos lá, vamos pagar quem nos paga aqui. Cervejaria Brahma. Gostaríamos de agradecer todo o suporte da Brahma por levar o entretenimento para dentro da sua casa. Lembrando que a Brahma está doando 1 milhão de álcool em gel para hospitais públicos. E você sabia que o álcool retirado da Brahma Zero é a matéria-prima que acabou se tornando álcool em gel? Obrigado, Brahma. Tamo junto, viu? Clube da Picanha Trend, as melhores picanhas do mundo entregues na sua casa. Para fazer o seu pedido é fácil. É só posicionar o celular lá no QR Code, está no cantinho da tela, e aí você faz o seu pedido com 10% de desconto. É só anotar o código lá, Live do Bugre. Aliás, aproveitando para subir a hashtag Bugre Brahma Live. E a Calmon Store, a loja número 1 do Brasil em shorts, está presenteando a família bugrina com 20% de desconto em todo o site, usando o cupom Live do Bugre. E tem mais, comprando 3, você paga somente 2. calmostore.com.br. Pode falar para ele, peraí, para tudo. Asa Alumínio, 2 toneladas de alimento para Ana.
Que beleza, hein? Obrigado, Asa Alumínio, patrocinador oficial do Guarani Futebol Clube. 2 toneladas de alimento da Asa Alumínios. Pode falar, presidente. Ortiz, as doações não param. Parabenizar aí a torcida bugrina, os patrocinadores. Veio agora um empresário de jogador também aderir à campanha. Manda. Doando 5 cestas básicas, Esporte Agência. Sócio campeão do Guarani entrando na ação também e doando mais 5 cestas básicas. Valeu, Magu. Tamo junto, meu velho. Obrigado pela doação. A Ana agradece, viu? Essas crianças precisam muito da ajuda de todos vocês. Usa o QR Code, faz a sua doação também em dinheiro. E tá valendo lance ainda na camisa do Crispim, hein? Camisa do Crispim no derby, camisa da bicicleta do Crispim no derby, autografada por todo mundo. Tá parado no lance de 5.500 essa camisa do Crispim. Vai ser autografada por todos eles. Ah, não eu não sou ninguém. Quem vai autografar são eles que fazem a história do Guarani Futebol Clube. Vale muito mais que 5.500, não vale não? Então vamos lá, vamos voltar. É com você, Bozó. Toca o negócio aí. Agora a conta do sentar na bola contra a Portuguesa. Bom, foi um jogo da Portuguesa aqui, nós estávamos ganhando já de... Estava 2-0, o Brandão com a Portuguesa aí, queria ganhar aqui dentro. Nunca. Não ganhava. Aqui ninguém ganhava de nós. O Enéas jogava? Jogava. Jogava muito, Enéas. Jogava. Pelo amor de Deus. Nossa, jogava muito. Aí saiu um pênalti no gol de fundo. Eu estava cansado, tinha uns 35 minutos do segundo tempo. Aí os caras foram em cima, não sei se era acho que era o Morgado. Os caras foram em cima do Morgado, a bola ficou na microfone. Na minha frente, aí eu peguei a bola, fui na marca de pênalti, coloquei e sentei. Pra quê? Puta que... dá o quê, rapaz? Que dá o quê? Vai dar o quê? Respeito, você senta na bola com o seu parou, com o adversário. Estava parado. Não Você tinha não... nada a ver. É. Aí o Brandão, mano, vai lá dar uma bolacha naquele moleque, o Pradera. O Pradera dava 2 esse daqui. E aí, como é que vai ficar? Aí deu confusão. Lógico, eu acho que eu vou esperar. Com esse meu tamanho aqui. Okay, vou parar mais uma vez. Por favor. Júnior Coimbra, filho do Zico, grande bugrino Júnior Coimbra. Entrou comigo no jogo Guarani e Flamengo, aí que ele se transformou em bugrino. É verdade. Ó, tá mandando direto para o celular do presidente Ricardo Moisés. Boa noite, Ricardo. A live está ótima. Abraço a todos. Não sei como faço a doação, mas faço o equivalente a 30 cestas básicas, ok? Hoje sempre Guarani, Júnior. Pode deixar que a gente entre em contato para combinar as 30 cestas básicas, Júnior. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, hein? Faz tempo. Pode falar, Netão. Microfone do Júnior, por exemplo, foi aquele jogo com o Flamengo, né? Eu fiz o gol, né? Foi o gol de pênalti. O Edmar quis bater o pênalti. Falei, você treina? Você treina pênalti? Não, então você não vai bater. Vai bater sou eu, pô. Quem treina pênalti sou eu. Bola parada era eu. E eu queria falar pro Crespim, pro Lucas, para todo mundo aí, para as pessoas que estão assistindo a live do Guarani, a importância que é a gente ter força de vontade quando a gente quer ser alguém na vida. Aqui, quando eu treinava falta sozinho aqui, eu pegava o Marcos Garça, que era goleiro daqui, eu já treinei com muitos goleiros, que a gente sempre treinou bola parada com o segundo ou com o terceiro goleiro, porque o primeiro nunca quis, né? Os titulares nunca querem treinar bola parada. Eu pegava a mangueira aqui, que o alemão trabalha no Guarani ainda. Trabalha, o alemão já está com os 40 anos de Guarani. Daí para mais. Então eu mandava o alemão vir mais cedo, tanto do parte da manhã, e eu pedia para que ele viesse às 2 horas, ele pegava a mangueira, que aqui não era, né? Tira a pista aí. Pegava a mangueira, pegava o balde, e eu colocava a bola, molhava ela, porque não era impermeável, né? E batia, e ficava treinando, e ficava pesado. Por que eu fiz aquilo? Porque um jogo que eu joguei contra o 15 Piracicaba, Guarani 15 Piracicaba, choveu muito, e eu tive dificuldades para fazer gol de falta, porque o campo estava muito molhado. E a partir daquele dia eu falei, tenho que treinar de uma forma diferente. Quando chover, como é que eu faço? O peso da bola é outro. Até para bater na bola, para você passar a bola, para você bater o escanteio, para você ter uma precisão, para você ter a repetição. Aí eu comecei a fazer isso. Hoje, eles não fazem isso no profissional, não fazem isso no amador. Eu fiz muito paredão aqui embaixo, ó. Muito paredão. Aqui que é paredão. Chutar a bola, a bola vir em você. Chutar a bola vir em você. Fiz muito paredão. Então, o que o Crespim falou é o que a gente precisa fazer. E não é só com o Guarani. É com o futebol mundial que a gente está sem fundamentos.
Tem zagueiro que não sabe fazer cobertura, tem ponta que não sabe driblar, tem jogador que não sabe fazer um gol de bicicleta num derby, acho que é o único gol de bicicleta no derby, deve ser o seu, como Medina, como eu, como Bozó. Então, há necessidade de ser cobrado por quem comanda, e principalmente pelas comissões técnicas. Eu acho que as pessoas que comandam também tinham que ter mais esse tipo de pensamento em relação a isso. Só aproveitar mais uma vez. Feliz dia do Medina, viu, meu amigo? Valeu, obrigado, viu, Ortiz? Muito obrigado, eu é que agradeço. Eu e Thiago Carpini agradecemos aqui, né? Nós estávamos na mesma arquibancada. Verdade. O Bahia começou e o Medina te enterrou. Fala, Crispim. Rapidinho, tem mais 10 cestas básicas aí doadas. Opa! Vai entrar comigo? 5 do Carpini e 5 do Crispim. Essa dupla é E eu queria aproveitar também para cobrar o meu elenco, né? Que até agora não chegou com nada, né? Verdade, cadê a molecada, hein? Jefferson, Bruno Lima, Todinho, Giovanni, quem estiver assistindo aí, vamos doar também, né, gente? Ajudar quem precisa, né? Pergunta pro Jefferson se ele não tira alguma coisa do chapéu. Tira alguma coisa do chapéu, alguma coisa da cartola, né, Jefferson? Tira a mão do bolso aí, pô. Ortiz, aproveitando aqui também, vou doar 5 cestas básicas aqui para vocês, tá bom? Só esclarecendo aqui, Medina, o pessoal está falando assim, eu não sei como é que eu faço a doação e tal. É só entrar em contato com o Guarani, eu trazer aqui direto para o estádio. O pessoal vai estar passando nas redes sociais a orientação, tá? Nós temos o contato de todo mundo que doou também, vamos fazer contato e tal. Mas entrem em contato com o Guarani ou tragam a doação direto para o Brinco de Ouro da Princesa, tá bom? A Ana agradece a doação de todos vocês. Pode falar, Medina, desculpa. Não, eu falei que também, aproveitando o gancho aí do Crispim e do Carpini, também vou estar doando as 5 cestas básicas. Mais uma, Medina. Essa cesta básica tem sabor, hein? Essa cesta básica vem com o derby do século. Julião, você começou na base do Guarani como volante. Você começou no Guarani, no profissional, como volante. Você treinava como zagueiro, subiu como volante e tal. Quem te trouxe de volta para a zaga? Na verdade, a minha geração tinha ótimos zagueiros, né? E aí eu comecei na base como quarto zagueiro, fui para a seleção de novos de Toulon como volante, que era o primeiro homem de marcação e tal. E aí, quando eu voltei para o Guarani, eu continuei jogando como volante. Jogava eu e Ederson como volante. Jorge Mendonça, Lúcio, capitão, também teve a oportunidade de passar, Zezé, enfim. Então, o Zé Duarte colocava dois volantes, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo, que era eu e o Ederson. E aí joguei durante alguns anos isso aí. Aí o Zé Duarte falou, você vai ficar aí, mas eu vou te trazer para trás, daqui a algum tempo eu vou te trazer para trás. E isso aí me ajudou muito, né? Tanto tecnicamente, saída de bola, posicionamento, lançar, noção de cobertura, tudo isso aí acrescentou muito na minha vida, isso aí. Então, quem me trouxe de volta para a zaga mesmo foi o Zé Duarte. E ter jogado como volante te ajudou a ter mais qualidade? Porque, cara, desculpa, você tinha condição de jogar de meia, você podia meter a 10. Tanta... Não, assim... Não, a 10 não, né, então? Não, a 10... Não, a 10 não. Talvez a 8 sim. Não, é o que eu estou dizendo. Eu joguei vários... Tanto o Campeonato Brasileiro... O Campeonato Brasileiro de 82, a semifinal, eu jogava como volante. Né? Era de marcação, deixava Edson e Jaime ali, ó, só. Primeira bola era sempre eu. Então, assim, a base do Guarani foi muito importante. Eu queria só acrescentar uma coisa hoje, no momento atual do Guarani, em relação, não do Guarani, né, do futebol brasileiro em si. Ô, Bozó, dá para você sentar, por favor? Oh, que mania de estar cuidando da minha vida. Só acrescentar assim, em relação ao momento atual do futebol brasileiro, porque a gente começa a migrar bastante, né? Eu tive a felicidade... Julião, posso só te interromper rapidinho? Pode falar. Tem um pessoal com dúvida aí de como fazer a doação pelo PicPay no QR Code para a Ana. É fácil. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular. Se for iOS do iPhone, você vai na Apple Store. Se for Android, vai na Google Play. Baixa o aplicativo PicPay. Aí apontou o aplicativo PicPay lá para o cantinho da tela, já está fazendo a doação, tá bom? Então, instalou o PicPay lá no celular, já aponta para lá e manda bala.
faz a sua doação. Pode continuar, enquanto isso eu vou procurar o Carpini, que ele vai comigo lá na Brahma. Vamos lá, Carpini. Peraí. Tem um amigo aí da Ótica Helena, está doando, o Carlão, está doando 3 cestas básicas. 3 cestas básicas do Carlão. Obrigado. Ótica Santa Helena, Bozó? Helena. Parabéns para ele, obrigado pela doação, viu? Vamos lá, Carpini, pagar a Brahma? O elenco ainda não começou a doação, mas a comissão técnica começou. O Gustavo, nosso amigo, Schiavolin, tirou a mão do bolso 5 cestas do Gustavo também. Parabéns. Prata da casa, né, revelada aqui no Guarani. Começou. Chamou, chegou, né? Aí, Ortiz. Pode continuar a resenha aí. A gente falar que chegou agora. O que eu queria dizer, acrescentar, né, para finalizar a minha fala, falando do futebol brasileiro, categoria de base, que é muito importante e fundamental hoje para os clubes, né? Eu tive a oportunidade, hoje estou tendo a oportunidade de trabalhar numa cidade, em Cuiabá. E lá o futebol é muito precário. Lá você tem vários, você tem o Misto, tem o Operário, tem o Cuiabá, você tem o Dom Bosco, são clubes, o próprio Luverdense, enfim, mas são clubes que realmente têm uma situação financeira muito ruim e não tem categoria de base, não tem calendário, não tem nada. E eu tive a oportunidade, inclusive até o João está aí, eu tive a oportunidade de algumas vezes, presidente, presidente, para o senhor ter noção um pouquinho, e não sei de que maneira a gente possa acrescentar nisso aí, para que a gente possa ter a oportunidade de ver. Nós precisamos ver jogadores. Tem que avaliar se é bom ou ruim, não interessa. Indicou, vem, traz para dentro, olha, observa, não serviu, manda embora. Eu tive a oportunidade de várias vezes falar com o João Paulo, eu tive a oportunidade de várias vezes falar com algumas pessoas aqui dentro, indicar alguns jogadores que eu estou tendo a oportunidade de presenciar dentro de Cuiabá, que é um celeiro fantástico de jogadores. E tanto o próprio Todinho que esteve aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar ele no Cuiabá. Entendeu? Então, assim, existe muitos jogadores bons. Só que precisamos ver. E quando você liga, que eu estou falando especificamente do Guarani, porque se eu tiver aqui indicar algum jogador, eu vou indicar para o Guarani. Quando você liga para o Guarani ou para alguém que esteja na categoria de base, você fala, mas não tem vaga no alojamento. Presidente, nós temos que ter, no mínimo, 5 vagas rotativas para avaliar jogadores. Julião, a Brahma tem um recado para você aqui, ó. Para mim? Corta para mim aqui. Thiago Carpini vai dar um recado da Brahma para todo mundo aí. Eu vou ler o recado que acabou de chegar, então por isso eu vou ler aqui, né? Brahma duplo malte, objetivo. A Brahma duplo malte, que é a mistura do malte Munique, que dá sabor, com o malte Pilsen, que dá leveza. O resultado é uma cerveja cremosa e dourada. Não dizer que é 2 vezes o malte, né, Ortiz? Pois é uma combinação de 2 maltes diferentes. Esse é o recado da Brahma duplo malte. Não pode dizer que o malte é dobrado, né, Thiago? Tem que dizer que são 2 maltes. São 2 maltes diferentes. Olha que cremosidade, olha que delícia, rapaz. Dá água na boca, meu Deus do céu. Agora faz um brinde aqui. Vamos fazer um brinde nós dois de Brahma, Thiago? Vamos lá, vamos brindar. Um brinde ao presidente Peter Pan da Terra do Nunca. Saúde. É Brahma, se é Brahma é boa. Brahma junto com o Guarani, na live do Guarani Futebol Clube. Muito obrigado, Brahma. Um grande abraço. Posso continuar? Pode, Julião, a mesa é sua. Beleza. Então, assim, só para finalizar, isso que eu estou dizendo é comentários para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa ajudar que a categoria de base do Guarani ela possa se fortalecer e automaticamente servir a equipe principal. E eu não sei se já está existindo esse tipo de trabalho ou se está em pauta para que possa realizar isso aí. Tem que avaliar jogador, tem que ver jogador. Tem que elogiar. Vem um moleque lá de Santa Catarina, que eu falei pro Popó uma vez, falei, João, tem que ter rotatividade aí dentro. Tem que ter no mínimo 5 vagas, rodar para ver jogador. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. E outra, os jogadores hoje, no momento, como o Neto falou, é muito paparicada. É muito. O moleque dá 2, 3 chutinhos, nego já fala, jogador tem que ter 4, 5, 6, 7, 8 empresários. Para com isso, você não é jogador ainda.
Então, hoje, a essência do futebol, quando a gente comentou com o Carpini, ela mudou muito. E a gente tem que ter muito discernimento e pulso firme. É bom jogador, mas eu não tenho comando, pode ir embora. Se o clube não tem o comando do jogador, vai embora, vai para outro lugar. O beneficiado tem que ser o Guarani. Pode existir a parceria, pode existir, né, empresários que tragam. Hoje o empresário ele é fundamental dentro do futebol brasileiro, que a gente sabe disso aí, mas eu acho que a vitrine é o clube. Então a gente tem que ter posto. Se eu tiver comando, o jogador vai ficar. Se eu não tivesse, pode levar para outro clube. Júlio, né? Ô, Ricardo, acho que a gente está diante de um futuro diretor de futebol amador do Guarani, né? Sim. O Conselho de Administração, a principal visão dele, nesse momento, é fortalecimento da base. Perfeito. É da onde o Guarani consegue a maior arrecadação de valores. Então, o Guarani já vem, agora, no próximo mês, com a reforma dos 3 alojamentos aqui da base. Reforma completa do alojamento do chinês. Parabéns, senhor. Reforma completa do alojamento debaixo do estádio, onde o João morou. Então, o Conselho de Administração tem um compromisso com a nação bugrina de fortalecimento da base. A gente sabe que é por esse o caminho do futuro do Guarani. Tá? Fico feliz. Eu fico feliz porque... Queria, assim, te convidar a participar com a gente, de indicar jogador. O João é o grande avaliador do Guarani aí da base, pessoa que conhece muito de futebol, tem um olho brilhante, e ele vem fazendo, sim, análises constantes, testes semanais com muitos jogadores, pode até falar um pouco do trabalho dele, mas a visão do Conselho de Administração é direcionada para a base. Não, ótimo. É por isso que eu falo sempre com o João. Eu falo, João, vamos ver. Não sempre, né? Mas quando tem um jogador, eu falo, João, tem lugar aí para avaliar um jogador? Tem para ver? A verdade, Júlio, é assim, ó, quando um Careca falar, quando eu falar, quando um Zenon falar, quando o Júlio César falar, ouvir, né, quando o Neto? Medina falar, quando o Bozó falar, o cara que é avaliador fala, opa, eu preciso olhar. Pode não dar certo. Ótimo. Pode não ser jogador, mas quando um ex-jogador falar, ó, esse cara tem, aonde quer que seja, mas pro Guarani, quando um cara que jogou e que ama o Guarani como todos nós amamos, que a gente ama o Guarani mesmo. Então tem que ser, peraí, então tá, fica uma semana aí. E aqui o Júlio falou, e aqui o presidente falou, tem que ter, e se já está fazendo a reforma, parabéns. E esse é o futuro, se não for assim, não tem como a gente fazer. Porque o Crespim não vai ter condições de ficar vendo toda hora, mas o Gustavo tem que ir. Eu vou te dar uma informação, O Gustavo Júlio, tem que saber. E para a torcida bugrina. A gente recebeu uma premiação do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, onde a gente teve treinador Sérgio Baresi premiado como melhor treinador do Sub-20. Ele é o lateral esquerdo premiado como melhor jogador da lateral esquerda. Mateu, atacante, também premiado. E temos o Bidu agora, o grande destaque da base do Guarani do ano passado, como jogador da seleção do Campeonato Paulista durante 5 rodadas consecutivas. Maravilhoso. Então, Parabéns. assim, Parabéns. o fortalecimento da base é o grande compromisso do Conselho de É isso Administração. aí, tem que ser, porque é que nem volta às origens. Está chegando uma picanha nova aí, ó. Picanha e linguiça da Trend. Nós tinham 11 jogadores dentro do campo, 9 eram formados no Guarani, na base. Entendeu? Então é essa sequência que nós precisamos, que nós temos que correr atrás para poder fortalecer a equipe principal. E saber da força da torcida do Guarani, né? Porque às vezes a gente não tem a ideia da força do torcedor. A gente precisa se auto-identificar como um clube grande. Acho que esse é o maior suporte do Guarani, né? Sabe, eu acho que assim, eu que trabalho há 20 anos na imprensa, na verdade, eu acho que eu sou um dos poucos ex-jogadores que fala tanto do Guarani, porque por trabalhar tanto tempo na televisão, e também já estou encerrando a carreira logo, mas assim, o Guarani é muito grande. Vocês não têm ideia o que o Guarani tem de torcida. Estou aqui, meu sobrinho afilhado, ó. Tio, eu sou Guarani, não tem outro time. Ele é Guarani, o Thiago. Então é isso que a gente tem que entender. Nas finais, o que aconteceu com a torcida depois do derby, foi uma coisa assim excepcional. E um clube como o Guarani precisa realmente isso aí que está acontecendo. Se os 3 meninos, como o Ricardinho disse, já estão no profissional, é isso que a gente tem que fazer. É desse jeito. Só dando uma respirada aqui, Crispim, eu volto com você na sequência. 40 segundos, só rapidinho, é o último comercial da live.
E a gente volta com o Crispim, que ele está me pedindo a palavra lá faz um tempinho já. Vamos lá, pessoal, a gente volta 40 segundinhos, rapidinho. Vai embora. Estamos de volta, ao vivo aqui do Brincão de Ouro mais lindo do mundo. Terminando aqui a live. Nós temos mais cerca de 10 minutos de live, hein? Está acabando, está acabando, está acabando. Acalmou, vai doar uma... Vai presentear cada um dos presentes aqui com uma sacola lá com os seus produtos. Não, daqui a pouquinho eles vêm, daqui a pouquinho. Acalmou, vem. Vamos lá, Crispim. Pediu, falou. Já que eu cobrei, né, meu elenco, lá. O nosso chapeleiro atual acaba de doar 5 cestas básicas. E um chapéu de palha também. Posso fazer uma piada agora? Teve um derby lá em cima que a gente viu um retardado chamado Cartoloco fazendo umas coisas ridículas, né? E aqui a gente deu a resposta, como é que se faz um bom chapéu, né, Crispim? Pô. Tá certo, né? E também queria aproveitar também o Evaristo Pisa. Grande Evaristo. Acabou de doar 5 cestas básicas. E também o Hotel Fazenda Duas Marias, né? Betão do Duas Marias, grande Beto Lopes. Cestas básicas, ele sempre apoia a gente, então é importante falar também. E aproveitar para falar para a produção que o Jefferson doou no PicPay também, tá? Ah lá, fala uma coisa para mim, tá boa a picanha, hein? Boa pra caramba, mano. Podia mandar lá pra casa também, né? Dá pra indicar? Dá. Pode mandar lá pra casa também, né? Eu aceito. Né? Clube da Picanha Trend, olha lá. É só apontar lá, ó, pro QR Code, fazer o seu pedido lá, vai chegar em casa. Você ainda tem 10% de desconto, rapaz. Aproveita. Agora sim. Capini, quero voltar com você. A gente está em vias aí de voltar a jogar, né? A gente não tem uma data ainda determinada para que o Guarani volte, para que o futebol volte, né? Mas, voltando ao futebol, a gente ouviu um discurso seu nos vestiários, lá nos bastidores do derby, a gente ouviu você conversando com os jogadores, você deu os parabéns a todos. Vou tentar usar mais ou menos o que você falou ali. Se nós tivéssemos jogado o futebol que nós jogamos no segundo tempo durante todo o jogo, nós teríamos goleado. Teríamos feito um placar histórico aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E esse futebol que vocês estão jogando é para a quarta de final, semifinal e para a final. Vamos? Com certeza, vamos trabalhar muito, né? Acreditar que é possível trabalhar muito. Acho que, como o Neto bem colocou, né, o Guarani é grande, tem que brigar por títulos, mas você também tem que ter o discernimento das coisas, né? Quando você tem condições de brigar por títulos. E não só foi o derby, mas acho que a gente vem construindo uma campanha sólida. Até agora, recentemente, falando do gols do Bugre, ele postou, acho que, para votar dos 10 gols mais bonitos, e a gente vê muitos gols bem trabalhados, jogadas construídas, um time que criou uma identidade de propor o jogo, que gosta de ter a bola, que não tem medo de jogar. Então, acho que esse tem sido uma identidade. Acho que esse campeonato consistente nos permite sonhar, sim, Ortiz, com uma classificação que está muito próxima quando o retorno acontecer. Eu espero que aconteça em breve, claro que com segurança, mas é importante que se conclua dentro de campo. E por que não a gente buscar coisas maiores? Acho que esses atletas merecem, o clube merece, a torcida merece, a história do Guarani, e que a gente possa escrever uma página vitoriosa, mais uma, né? Como tantos craques aqui que já passaram por aqui e deixaram seu legado, que a gente possa também contribuir dessa maneira. Eu vou usar o meu chavão. A arquibancada provavelmente vai estar fechada, né? Vai estar vazia, né? A gente não vai ter torcida. Pois então, acho que é um mal necessário. Continue momento, sendo o torcedor, o único torcedor do Guarani presente lá dentro do gramado. Verdade. Tá, muito obrigado pelo texto. Eu recebi, o presidente me encaminhou, fiquei muito emocionado. Inclusive, eu guardei lá no meu bloquinho de notas, está lá. Nos represente sempre. Com certeza. Nós vamos representar, sim. Não só eu como torcedor também, como hoje está comandando o barco nesse momento, né, ser o comandante do Guarani, mas também vamos estar muito bem representados por esses atletas que têm comprado muita ideia. Eu não vou repetir a leitura labial do fim do derby, tá? Pode ficar tranquilo. João Paulo, vou começar me despedindo de você, meu amigo João Paulo. Um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro,
um grande injustiçado. A Calmon vai entrar aqui, chama o pessoal da Calmon aqui para o palco agora, para presentear todos os nossos convidados. Nesse momento eu começo aqui fazendo o meu elogio para o João Paulo, enquanto o Bruno vai fazer o presente para todos os nossos presentes, aqueles que aceitaram o nosso convite, representando o Guarani Futebol Clube de hoje, de ontem e de sempre, né? Ontem, hoje e sempre Guarani. Mas, João, um dos maiores atacantes que eu vi jogar, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, um grande injustiçado na história do futebol brasileiro, você merecia muito mais. E um cara que nunca abandonou, ou até eu ganhei, ó, obrigado. Vou mandar minha mulher botar esse short hoje para dormir. Até hoje trabalhando no Guarani Futebol Clube. João, obrigado por toda essa dedicação, por essa história no mundo do futebol. Deixa a sua mensagem aí para essa torcida e para o Guarani Futebol Clube, João. Bom, eu que agradeço o convite, né? Estou no Guarani até hoje, nós trabalhando aí com o Projeto Bugrinha, com a categoria de base. Quero mandar um abraço para o pessoal do Projeto Bugrinha, o Marcos, o Nelson, que também nos ajuda, a todos o pessoal, Tadeu, Rodrigo. E estamos juntos aí. Quero agradecer o convite, foi um grande aprendizado aqui para todos nós, um papo legal e estamos aí. Valeu, um abraço a todos. Uma chance de rever amigos, né, João? Acima rever de amigos, tudo. Isso é importante, muito, muito importante. Toda vez que eu encontro com pessoas que passaram pelo Guarani, eu sinto a proximidade, eu sinto a família muito presente, eu sinto vocês se tratando como familiares mesmo. Parabéns por isso e muito obrigado. Crispim, meu irmão, agora é você, velho. Você está lá dentro do campo, você é o único aqui hoje que pode mudar um resultado lá dentro do campo, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Não pensei duas vezes para aceitar esse convite, né, de uma forma muito solidária, né, que tantas doações chegaram, né, até esse momento. Também o leilão da camisa. Obrigado para quem... 5,5, hein? Última chance aí para alguém ultrapassar esse lance de 5,5, hein, Crispim? E queria aproveitar e dar parabéns para o Ricardo, né, por essa iniciativa, que é o primeiro clube, né, que faz uma live dessa forma, bastante solidária. Tenho certeza que muitos clubes vão querer fazer também a live desse tipo e estar na primeira live que ocorreu no futebol é de grande importância. Muito obrigado. Valeu, Crispim. Carpa, meu velho, agora é com você lá. Espera voltar esse negócio, bota esse povo para jogar bola e vamos para as cabeças. Com certeza, Ortiz. Vamos continuar a nossa caminhada, aquilo que nós traçamos lá no começo. Prazer enorme, né, ter feito parte desse momento, com grandes personalidades que vestiram essa camisa, tá fazendo parte dessa história, parte pequena dessa história tão grande. E agradecer sempre a Deus por esse momento, por me oportunizar estar vivendo tudo isso. Agradecer aos atletas, os que estão acompanhando na live, com certeza está todo mundo ligadinho aí. E é isso, muito feliz pelo momento, parabéns ao presidente, o clube, todos pela iniciativa, acho muito bacana, como o Crispim falou, podem até comentar que não é a primeira, não sei se aconteceu de comentar ou não, mas como eu falo sempre, choro é livre, né? Sempre tem alguém para criticar, né? Muita gente para falar contra e a favor para remar junto, e o que a gente mais precisa são pessoas assim, ó, que gostam do clube, que viveram uma história, que têm uma história e que queiram contribuir, remar a favor. Então, parabéns também pelas doações, as pessoas que participaram, que contribuíram, esse é o maior objetivo, esse é o foco principal, falar de futebol, falar do Guarani e ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. A gente aqui agradece. Você que está achando que ele é o próximo, não, você vai ser o último. Zé Ferreira Neto, chegou no Brinco de Ouro com 11 anos de idade, está aqui hoje fazendo essa live maravilhosa, conversando com essa torcida que te adora, a torcida do Guarani te adora, do mesmo jeito que eu sei que você adora a torcida do Guarani, Neto. Obrigado. Na verdade, é só agradecimento. Eu acho que a maior fé de um ser humano é a gratidão. Eu acho que não tem outra palavra que não ser gratidão pela Marisa, gratidão pelo Italiano, gratidão pelo seu Hermínio, gratidão pelo Sarube, pelo Dr. Egídio, gratidão pelo Macalé, que foi meu treinador, gratidão pelo seu Pupo Jimenez, gratidão pelo seu Ricardo Schuff, pelo Pernambuco, gratidão por todas as pessoas que puderam, de alguma forma, contribuir para que eu pudesse ser uma pessoa diferente daquela que saiu de Santo Antônio de Posse. A minha gratidão pelo Guarani é uma gratidão como gratidão de mãe. As pessoas sabem, e eu não sou hipócrita em relação ao Corinthians, o que o Corinthians representa para mim, o que eu represento para o Corinthians, que eu sou
um dos maiores ídolos da história do Corinthians, todo mundo sabe disso, né? Mas o Guarani, ele é a gratidão que eu tenho pelo Guarani é uma coisa que supera qualquer outra coisa. O meu amor pelo Guarani é monstruoso. E parabéns a você, viu, João? Por você ser tão maravilhoso com o Guarani, né? E a vocês todos bugrinos, né? Que as pessoas deveriam ouvir mais o hino do Guarani, para saber o significado do que é o Guarani. Quando as pessoas tiverem entendimento do hino, elas vão ter um entendimento do que significa o Guarani, para tudo, tá? Netão, obrigado, meu velho. O Guarani Futebol Clube só tem a te agradecer, cara. Luiz Carlos Medina, o dono do derby do século, aquele que o Bahia começou e o Medina te enterrou. Medina, muito obrigado, meu irmão, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje batendo papo, matando saudade. A torcida do Guarani adora Luiz Carlos Medina, tenha certeza disso. E tenha certeza, a sua história com o Guarani não acabou. Em algum momento ela vai ser retomada e essa também é a sua casa, viu, Medina? Obrigado. Obrigado, Ortiz. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, né? Nessa roda aqui com tantas pessoas importantes, né? Agradecer também ao presidente, ao Clube Guarani, né? Que está fazendo essa live e foi para mim muito emocionante estar aqui, poder reviver, né? Alguns momentos que eu passei aqui dentro. E tenho certeza que para todos que estão aqui foi muito bom. Quero aproveitar também, mandar um abraço lá para a galera da Fúria Independente, que agora em maio vai estar completando 25 anos, o Raul, o Alisson, e deixar meu agradecimento. Verdade, dia 13 de maio, né? 25 anos da Fúria Independente. Parabéns, Fúria. Obrigado, Medina. Essa casa é sua também, viu? Seja sempre bem-vindo. Valeu, obrigado. Júlio, você chegou aqui, contou a sua linda história, chegou no Brinco de Ouro sem ter como entrar, sem ter onde dormir, sem dinheiro no bolso, sem nada, com uma vontade de jogar futebol e jogar vestindo essa camisa do Guarani Futebol Clube. Hoje você é recebido aqui como ídolo, como um dos maiores da nossa história, essa história de grandes zagueiros, você está na galeria dos maiores deles. Muito obrigado por ter aceito, único jogador, ainda atleta do Guarani, a jogar uma Copa do Mundo. Muito obrigado e, cara, você não sabe o quanto eu te adoro, o quanto eu devo a você, dessa bugrinidade toda que eu tenho hoje. Viu? Eu quero agradecer, principalmente o Ricardo, né, que fez o convite, teve essa brilhante ideia de fazer essa reunião aqui e a gente poder contribuir de uma maneira, né, junto com essa situação que o país atravessa hoje, né, que nós... Vou falar do Brasil, né? Porque a gente sabe que a Europa, o mundo todo está passando por certa dificuldade. Mas nós vivemos aqui, nossos familiares estão aqui e a gente tem que pensar onde nós estamos. E eu estou muito preocupado, cara. Estou muito preocupado, eu fico muito triste porque as pessoas estão perdendo a noção do que realmente está acontecendo, né? Por mais que existe o problema político em meio de tudo isso aí, a gente fica chateado, porque a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que só acompanhar os comentários, acompanhar a televisão e ver o que as pessoas estão passando para a gente. Mas, assim, a gente ainda somos uma classe privilegiada, né? Eu costumo analisar da minha classe para baixo, eu não olho minha classe para cima, né? Então, eu acho que se hoje eu tenho uma condição de estar dentro de casa e ficar dentro de casa e poder ter a geladeira legal, de ir lá beber um suco, de ir lá pegar uma fruta, de ir lá não sei o quê, é fácil ficar em casa, na quarentena, numa situação dessa, né, que a sociedade, o país hoje exige que as pessoas tomem cuidado. Mas, do mesmo lado, a gente fica preocupado em saber que tem pessoas que estão passando necessidade, dificuldade, porque não tem como sair para poder buscar seu alimento, né? Então, isso que eu estou falando aqui, acho que milhares de pessoas já falaram também, mas eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, aqueles que doaram sua cesta básica aí, para que a gente possa ajudar nossos amigos aí, nossos irmãos, e pedir a Deus que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, né? E, para finalizar, eu queria parabenizar todos os grandes atletas que passaram por Guarani, aqueles que foram formados dentro
do Guarani, como a gente citou alguns nomes aqui, podemos até ter esquecido de alguns, mas eu quero generalizar agora todos aqueles atletas que participaram do Guarani, que fizeram a formação dentro do Bugre, aqueles que foram... Hoje nós temos aqui um representante que é o Bozol, mas nós temos vários aí ainda. Alguns já se foram, mas a gente tem alguns atletas hoje ainda aí, como nosso amigo grande Careca, que é daqui da cidade também, que o Renato, enfim, eu estou generalizando todos aqueles que passaram, né? E dizer também que, como a gente tem um amigo particular e foi criado aqui dentro do Guarani também, que hoje ocupa um dos cargos mais importantes dentro do futebol, o Mauro Silva. Então, eu queria dar um abraço para o Mauro também, agradecer ele por tudo que ele está fazendo pelo nosso futebol paulista e que a gente possa ter uma abertura boa, né? Dentro, que ele dá essa abertura para os clubes poder interagir, trocar opiniões, trocar ideias, e dentro do possível, eu tenho certeza que a Federação Paulista está de braços abertos para poder ajudar os clubes de São Paulo. E principalmente o Mauro Silva, que foi um jogador formado dentro do Brinco, e tenho certeza absoluta que ele tem um coração imenso voltado para o Brinco de Ouro, para que ele possa, dentro da profissionalidade dele como profissional, tentar olhar com os olhos melhores também para o Guarani, eu tenho certeza disso, entendeu? Então, um abraço a todos, um abraço a essa nação bugrina, que a gente possa ir na mão do nosso brilhante treinador aí, jovem, mas muito competente, com capacidade de estar aí no cenário dos melhores treinadores, o Caipira, que Deus te abençoe, que Deus te dê essa força, essa brilhante ideia para que você possa tocar um clube que é imenso, cara. Às vezes, hoje, nós estamos falando aqui, né, que é a realidade, como o Neto estava falando, é a realidade no nosso hoje do Guarani, mas o Guarani é muito grande, cara. É muito grande. Agradeço muito, cara, muito, de coração. Mas um abraço a todo mundo, fica com Deus e até a próxima. Deixando um abraço também para o Mauro Getúlio, né? Mauro Tulhão, lembra do Tulhão, né? Substituição aqui na live, hein? Sai Medina, entra Fumagalli. Obrigado, Zé Fernando Fumagalli, doando 5 cestas básicas aqui pra gente na live do Guarani Futebol Clube. Bozó, Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato e Zé Non, Capitão Careca e Bozó. Você era o último. Obrigado, meu amigo. Sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Como é que é, Neto? Se não tem você, não tem o gol do Careca. Eu errei, a turma fala que eu dei um rapa-bosta e a bola sobrou para ele. Bom, o Júlio já falou tudo, quando sobra nada para mim falar, eu desejo que Deus abençoe todo mundo aqui, que a gente possa se encontrar várias vezes, fazer outra brincadeira dessa, que o povo se una, que a única coisa que eu fico chateado, eu não me meto em política, não entendo nada, mas eu queria saber onde é que estão esses desgraçados, esses políticos, que faz uns 40 dias que eu não escuto um falar nada. É isso que eu fico. Valeu, Bozó. Obrigado, meu irmão. Um abraço e que fique com Deus a torcida do Guarani, e o plantel do Guarani também, e a torcida bugrina também. Campeão brasileiro. Agradecendo demais aqui ao meu amigo Ricardo Moisés. Ricardo, eu não sou ninguém, eu sou um torcedor do Guarani Futebol Clube. Eu preciso encerrar essa live, porque o nosso tempo já encerrou faz tempo. Você não sabe como esse ponto fala aqui na orelha da gente. Como torcedor do Guarani, eu só quero te dizer uma coisa. Você assumiu para um mandato de 3 anos à frente do Conselho de Administração. Cuide bem desse Guarani e entregue um Guarani muito maior do que o Guarani que você recebeu. Tá bom? Ortiz, o amor que eu tenho por esse clube é uma coisa inexplicável. Você, quando está à frente, você acaba esquecendo da sua família, dos seus familiares, do seu trabalho, da sua vida, para se dedicar a esse clube. E esse clube ele é tão grande, é tão maravilhoso trabalhar aqui, que onde você vai na Federação Paulista, está o Mauro Silva lá, e aí ele começa a contar as histórias dele. Você vai na CBF, tem o Tite lá, e as portas vão se abrindo para o Guarani, pela grandeza dele, onde você vai. Então, assim, você tem as dificuldades do dia a dia, mas quando você fala no Guarani, as pessoas ajudam, as portas se abrem, e aí você vê o tamanho do clube que você está dirigindo.
Eu me emociono muito aqui. Cada jogo que eu assisto, eu fico lembrando onde eu estava na arquibancada, em tal jogo, em tal época. E eu me emociono muito. E uma coisa que eu falo assim, eu estou entregando a minha vida por amor e dedicação ao Guarani. Então, o torcedor pode esperar desse conselho de administração é um conselho sério, honesto e que vai fazer um trabalho muito bom para esse clube, para resgatar essas histórias que a gente comentou aqui e que para na frente, daqui 50 anos, eles contem a história de hoje. Eu agradeço ao Bozó, ao Júlio, ao Medina, ao Neto, Carpini, Crispim, João Paulo. Não tenho palavras para agradecer vocês. E o mesmo amor que vocês sentem, eu sinto também. Obrigado de coração pela participação de vocês. Obrigado a todos os patrocinadores. Obrigado a você, Ortiz, que imagina. Às vezes é meu desabafo, às vezes num momento de dificuldade, eu até apelido ele de meu coach. É um segredo nosso. Ricardão, vamos encerrar aqui agradecendo todos os nossos patrocinadores. Mais um minutinho, Ortiz. Já estouramos o tempo mesmo, vamos estourar mais um pouquinho. Então, eu agradeço de coração a você como amigo meu. E, por último, veio uma doação do staff do futebol profissional. Opa! Futebol profissional, toda a equipe, Carpini, Michel, Sérgio Mé. Opa! Sérgio, Raí, Michel, todos fazendo uma doação aqui na nossa campanha. Então, isso está mostrando que o Guarani é uma família. Uma grande família que vive do amor e de acreditar nesse clube. Obrigado a todos. Valeu, Ricardo. Cuide bem desse Guarani, viu? Pessoal, agradecendo demais pela audiência de todos vocês. Essa é a família Bugrina mostrando a sua força. Esse é o Guarani Futebol Clube. Daqui a pouquinho a gente sai do lugar, daqui a pouquinho todo mundo sai. Muito obrigado a todos os patrocinadores da live. Cervejaria Brahma, Clube da Picanha Trend, Calmon Store, Ama, Água Mineral Ama, Vibank, Asagomínios, Pet Shop Oliveira, Marcelo Caminhões, Aloan, Cena 3, J. César Veículos, Claro, pela nossa internet, que já está vencendo, Sedna Group, e aqui, Léo Vegas, Progilab, CDE Diagnósticos, Nutrata, Corpo 10 Suplementos, Maior Seguros, Titan Brasilian, Copos Planos de Saúde, Brumberg Construtora. Muito obrigado a todos vocês, Ricardo. Antes de você encerrar, Ortiz, fiquei até de pé agora. Eu queria fazer um grande agradecimento ao Roberto Graziano. A gente tocou a live inteira e esquecemos do grande parceiro nosso que nos socorreu e nos socorre até hoje. Parceiro em todas as situações. Um grande abraço, Roberto. Um grande abraço, Grupo Magno. Valeu, um abraço para o Roberto Graziano. Está terminada a primeira live, a live oficial do Guarani Futebol Clube. Muito obrigado. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro. A nossa capa construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. De ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
por ti.